Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, mais uma live. Sejam todos bem-vindos, vocês aí, como diz o Edward, obstinados e obstinadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre voz, posicionamento, como fazer o aquecimento da sua voz, os cuidados que você tem que ter. E quem deu essa aula, na verdade, foi a Bárbara. A Bárbara é uma aluna aqui do nosso treinamento e a gente tem o Zoom todo sábado, a gente às vezes sábado, às vezes de quarta, enfim. E no nosso Zoom, às vezes um aluno ou outro acaba entrando, dando uma aula, dando conteúdo junto com a gente, interagindo ali com a galera. E essa aula foi a Bárbara, foi muito legal, muito interessante. Então você que quer ter um pouco mais de cuidados, como fazer a impostação da voz, enfim, várias dicas, uma aula bem legal que a Bárbara deu ali na comunidade para os alunos da escola. A gente vai deixar para vocês aí agora assistir essa aula que foi gravada no último Zoom de sábado passado. Beleza? Então, a aula agora é com vocês. Vai lá. Então, pessoal, essas aí foram as duas dúvidas apenas que a gente tem. E agora, o que que a gente vai fazer? Então, eu vou passar aqui a palavra, ela fez uma apresentação e ela vai conversar com a gente, que é a Bárbara. Ela fez aí ela tem aí o Barbarize, sua comunicação. É bem legal o trabalho que ela está fazendo. Ela entrou aí recentemente, aluna nossa aqui, e aí ela sugeriu, a gente topou, né, fazer essa pauta sobre falar um pouquinho da voz, um pouquinho da impostação, como que se usa a voz, dicas, né, todas as o que falar, o que não falar, os cuidados que a gente tem que ter, né, como se preparar. Eu acho que tudo isso é interessante. Às vezes as pessoas têm, principalmente quem está começando, a gente percebe, às vezes as pessoas, eu também fui assim, meio inseguro com a questão da voz, tal, você fica meio assim, imagina eu falando, fazendo um podcast com o Edward, né, então, tipo, o cara tem um puta vozeirão, você fica meio inseguro, mas a voz, ela é muito única, né? Então, ela é a sua marca vocal, né? Se você tem aquela questão da marca, ela é sua e você precisa usar dela. Então, tipo, é importante, eu acho que essa questão da voz, não tenham medo, não existe voz ruim, né? Existe a sua voz, ela é diferente, cada um tem a sua voz e ela conecta, né? Então, ela é um meio de conexão e ela cria conexão e desconexão. Isso é importante também dizer, porque a sua voz vai espantar algumas pessoas. E tá tudo bem. Lembrem-se sempre disso. Quando a gente estudava lá no colégio, né, eu sempre falo isso, quando a gente estudava no colégio, a gente tinha dentro da sala, sei lá, 40 pessoas ou na faculdade, enfim, 40 alunos, mas a gente sempre acaba tendo um número de pessoas, um grupinho reunido, que são os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente acaba criando uma identidade e a gente acaba tendo um relacionamento mais estreito com essas pessoas. Por quê? Porque a gente se identifica com elas, são talvez os nossos valores, e às vezes é consciente, às vezes é inconsciente e esse processo. E a voz, ela tem justamente esse poder também. Ela vai gerar conexão. Então vai ter pessoas que vão ouvir o seu podcast e vão falar, uau, que legal, bacana, puxa, gostei desse cara. E vai ter pessoas que vão ouvir e vão falar, não é para mim, não gostei. E beleza, está tudo bem. Então, cada macaco no seu galho, tá? Bárbara, eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade, tá? É uma honra, um prazer ter você com a gente e vamos nessa, vamos aprender um pouquinho aí com você. Vou até colocar o microfone do podcast aqui para só fazer de onda, porque eu estou usando esse aqui. Pessoal, boa tarde. Estou nervosa, é óbvio, né? É muito gratificante, assim, eu já estou namorando a escola do podcast há muito tempo, né? Assisto as lives, etc. E acabei sendo uma aluna nova, ainda não acessei todos os conteúdos, prometo que hoje vai ser um dia magnífico. Uma boa tarde a todos vocês. Por favor, já vão mandando suas perguntas para que eu possa ir respondendo. Não tem problema interromper para fazer alguma pergunta, zero, pode perguntar. Uma novidade, eu acabei colocando aparelho. Vou fazer até um vídeo Olha, para o curso que eu tenho, né? Para falar quem fala com aparelho, né? Fala um pouquinho diferente. Obrigada, Volney, pela voz. Tá um pouco trêmula ainda, mas no final vai ficar bonito. Eu tô arrepiada aqui, ó, de fazer parte desse momento. é, Jefferson, eu só quero que tu me avise no WhatsApp, eu tô aqui com a tua conversa fixada.
que tu me avises só o tempo, porque às vezes eu tendo Então, vamos a lá. extrapolar esse tempo, né? Você tem uma tendência a Então, extrapolar. Você é prolixa. não, e tem muito Esse. conteúdo, viu, que tem bastante Eu slide aí vi, para poder tem bastante slide. ajudar. Mas vamos lá, ó. Nós estamos agora 2h19, tiramos as duas dúvidas aí nos 15 minutos iniciais. Eu acho que a gente pode fazer assim, ó. Em 1h15, mais ou menos, vai dar 3h30. Aí a gente Uhum, responde as dúvidas do chat entre 3h30 e 4 horas. Então, mais ou menos, tá? tranquilo. Só para você ter uma referência. A ideia é acabar até as 4, para todo mundo, né, poder curtir a família aí, enfim, final de semana, feriado, e aí o pessoal tá liberado, mas até umas 4 horas, então o conteúdo pode tocar até umas 3h30, 3h40, 15 para Vai as me 4, avisando aqui, qualquer a gente coisa vai se me falando. interrompe. A única coisa que eu Combinado. quero pedir para vocês que já estão conectados com a gente é que separem um lápis ou um canudo, ou melhor ainda, uma rolha. E eu vou contar que vocês estiveram Rolha! uma Ah, rolha rolha, eu não tenho aqui, rolha. qualquer Você coisa. devia ter me contado, eu ia mandar no e-mail para os alunos que eles tinham que ter trazido a rolha para a aula. Mas Imagina que olha só, legal. funciona o dedo também. Eu só vou dizer que eu tive que abrir uma garrafa de espumante para Ah, poder comemorar esse ah lá, o dia. pessoal, todo mundo Ali, aí ó. brindando, vamos lá, olha, tô com água, ó, beleza. Ah, Né? tchim, Tenho água tchim. aqui também do ladinho, mas assim, ó, uma rolha, um lápis ou até o seu dedinho vai funcionar na hora que a gente for fazer um exercício, que vai ser um exercício muito bacana. Tá. Eu acabei colocando aparelho porque eu quero só desentortar um dentinho aqui na hora do vídeo. Como eu faço muito vídeo, ele ficou uma sombra. E não adianta, aqueles que colocam móvel ou Invisalign, etc. Durante a noite eu acabo cuspindo e durante o dia eu falo demais e acabo tirando para poder me comunicar melhor. Então, essa daqui foi a forma mais rápida que eu tive para trazer um sorriso mais bonito. Desculpa, né, meu aparelho. Mas vamos começar? Eu estou liberada para fazer, para compartilhar a tela. Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Se não tiver, eu já estou liberando. Vou compartilhar a tela com vocês. Uma boa tarde, então. Vamos compartilhar a tela. Desativou o compartilhamento de tela do participante. Ali no primeiro slide já vou contar bem direitinho quem eu sou. Você está compartilhando, Bárbara? Estou tentando. Ah, tá. Porque nós não O estamos vendo ainda. A anfitrião, hora que estiver vendo, eu te falo. para mim aparece assim, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Perdão. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo te ativar aqui. A gente vai tomar um golinho de espumante para dar uma relaxada, viu? A culpa é toda de Ah. vocês que tiveram que fazer eu abrir uma garrafa para ter uma rolha aqui. O Marcelo, eu vi que ele saiu, ele deve ter ido lá buscar uma rolha. Uhum. Lia, Não não foi chegou mal lá a atrasada cara não. dele. Começou agora. Vamos lá. Tá lá, o Marcelo foi pegar lá, ó. Viu? Vamos Agora ver. sim. Eu Estamos acho. vendo aí um PDF. Espera aí que eu vou abrir. Eu vou abrir ele no PowerPoint, que acho que é melhor, qualquer coisa. Depois desse material, eu vou dar uma revisadinha se a gente alterou alguma coisa durante a aula. E aí eu vou liberar para vocês também com uma lista de exercícios que são de aquecimentos vocais, assim. Vou passar para o pessoal e daí depois eles encaminham para vocês da melhor forma. Ok. Abrindo ele aqui, colocando em apresentação de tela. Vamos ver todo mundo com a tela aparecendo? Sim, nós estamos vendo a tela, é uma tela em PDF, tá? Se você puder deixar ele grandão ali, tirar o do Usar a ladinho. apresentação de slides. Vamos lá. É isso? E a gente está vendo só a tela do PDF. A tela do PDF, ok? Isso. Inteira? Perfeito? Posso começar? Então, ela tá meio ruim. Deixa eu te mostrar aqui ó, como que ela tá. Só para você ter uma ideia como que ela fica aqui pra gente. Eu vou tirar uma foto, aí você dá uma espiadinha no WhatsApp. Ó, Bárbara. Tô tirando uma fotinha. Ah, agora ele ficou grande, Bárbara. Agora ficou Foi? certinho. Agora foi. Tá. Show de Não bola. vou, não vou nem mexer mais. Só deixa eu ver se eu Excelente. consigo colocar Vai para o lá. lado de cá. Ok. Durante a pandemia, só para falar para vocês, eu tentei lançar um curso de comunicação chamado Selfie Sorria, você está sendo filmado. E a semana era Barbarize Sua Comunicação. Então, eu ensinei muito, eu queria ensinar as pessoas a se comunicarem por vídeo, já que a gente estava dentro de casa. Montei essa aula, lancei o curso, achei que ia ganhar milhões, gente, como aqueles lançamentos assim.
Eu tive poucas pessoas que aderiram, mas mesmo assim foi uma experiência muito bacana e eu vou reativar esse curso, que é aí provavelmente com o nome Barbarize Sua Comunicação, que eu achei mais forte do que o selfie sorrir, você está sendo filmado. Vou me apresentar para vocês, então. Deixa eu Eu clicar gostei aqui. mais do Barbarize também. Barbarize é forte, né? É, ele tem. Então eu vou fazer o seguinte. Quem é a Bárbara, né? Eu sou taurina, nascida em Florianópolis. Hoje de manhã fui fazer uma aula de yoga no Campeche, uma praia maravilhosa. Fui tomar um banho de mar para me energizar, para fazer essa aula linda. Nasci no dia 5 de maio com sol dentro da casa 10. O que significa isso? Tudo da minha vida está relacionado à comunicação. Por muitos anos eu trabalhei como uma organização de casamento, que não deixa de ter uma comunicação, tudo na vida tem comunicação, mas eu estou focando cada vez mais a minha busca por ser apresentadora de formatura, celebrante de casamento, né? E eu brinco muito com astrologia, porque a gente tem uma aluna, eu até perguntei se ela ia vir para aula, ela disse que não, que é a Rita, numeróloga, e ela é aluna da escola do podcast. E a gente, um pouquinho antes da pandemia começar, a gente fez um evento de mulheres no Dia da Mulher em março, né? A pandemia logo foi logo depois do Dia da Mulher. E aí eu fiz uma consulta com a Rita quando eu quis lançar o meu podcast. Eu ia escolher plano B, quinto andar, etc. E a Rita fez todo um trabalho em cima dos nomes que eu escolhi, e a gente escolheu Conversas Bárbaras porque ele tinha uma soma maravilhosa, ele trazia energia, ó, arrepia aqui, ó, arrepia. E a Rita é nossa aluna aqui, numa dessas, se você quiser ainda lançar um nome ou modificar um pouquinho, a Rita vai poder ajudar bastante, não só na questão profissional, mas também na questão pessoal. Eu tenho 41 anos, eu sou jornalista de formação, trabalhei na Bandeirantes, eu vou falar assim porque acho que tem gente do Brasil inteiro, no SBT, na Record, em vários canais fechados, eu só não trabalhei na Globo nem nas suas sucursais. Fui âncora, apresentadora de programa ao vivo, radialista, eu tinha um programa na rádio que era a Rádio Bandeirantes, a rádio que briga por você. E assim, ninguém ouvia. Eu cheguei a fazer uma transmissão no dia 31 de dezembro para o dia 1º, a contagem regressiva, aqui na Beira-Mar Norte, né? Imagina, quem que ouve rádio AM na virada do ano? Ninguém, só meu chefe, talvez, né? E quem estava na rádio fazendo a transmissão. Faço bastante locução para várias empresas, né? Já fui atriz, já trabalhei em filme, modelo, assessora de imprensa, já editei várias revistas de noivos, escrevi, fui garota propaganda de vários comerciais para TV. O meu foco hoje, eu ganho dinheiro muito como mestre cerimônias, que é a apresentadora de eventos, de formatura. Em 98, eu fui vice-miss Brasil, então eu tinha 16 anos, né, um dia eu Olha dou uma lá. aula específica só de dar o tchauzinho para vocês. Sou técnica em eventos, organizadora de eventos, master trainer, fiz coach e sou uma sommelier iniciante e feliz, né? Então aqui está um pouquinho da Bárbara. Quem quiser depois, no último slide, vai ter o meu arroba também para vocês me seguirem, para a gente montar essa família da escola do podcast. Vamos lá, aqui, o próximo slide. A primeira coisa que as pessoas têm, às vezes, é o medo de falar em público, né? Mesmo que a gente esteja escondido da imagem, a gente tem esse medo de poder falar a nossa mensagem, né? E aí, qual é o problema? Todo medo é relacionado com medo à morte, né? O medo de cobra, o medo de ser picado e morrer, o medo de avião, do avião cair e morrer, o medo de altura, de se jogar e cair e morrer. Mas vocês não viram no jornal nunca uma notícia assim, Bárbara Ehrig morre ao falar em público no Congresso Catarinense de Águas Termais. Não. Qual é o grande medo de falar em público? É o medo de matar a tua imagem. Ai, o que os outros vão pensar? Ai, mas meu cabelo não tá bom. Gente, eu tô com um branco gigante, eu tô de aparelho, sabe? Por mais que eu sei que, né, tem toda essa questão da beleza, mas é o medo de matar a imagem, de alguém falar mal. Agora vamos só parar para pensar. De quem que você tem medo? Do teu pai? Da tua mãe? Do teu namorado? Da tua esposa? Daquele amigo chato? Quanto tempo do dia inteiro dele vocês acham que ele pensa em você? 5 segundos quando ele vê teus stories, quando ele vê teu feed, quando ele lembra que você está devendo alguma coisa, ou que ele está devendo um dinheiro para você. Essa pessoa tá nem aí para você. Então coloca a cara, coloca a voz, porque não tem problema nenhum. O grande medo de mostrar a imagem, de falar da voz, é esse medo de matar a imagem. Ai, mas eu falo Harry.
Não tem problema. É a tua região, é de onde tu nasceu. Ah, mas eu não sei se eu vou falar a palavra correta. Gente, eu trabalho com jornalismo e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu apresentei a formatura do meu prezinho. Eu comecei a ser apresentadora com 6 anos de idade. Eu vou contar para vocês que, assim, o treino, o dia a dia, tudo isso vai te facilitando. Então, não tenha medo do que você é, da onde você vem, qual é a mensagem que você vai passar. O importante, eu vou dar várias dicas para que você, quando for montar o teu podcast, quando for falar no teu podcast, você seja mais tranquilo. E quando a gente fala a nossa verdade, ou você é um entrevistador e está fazendo as perguntas, você pesquisou sobre o entrevistado. Se você vai falar sobre um assunto específico que você domina, meu Deus, não tem ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Outra coisa muito importante é contar a sua história. Por que que esse podcast está acontecendo? Por que que você está ali naquele momento? É a tua história. E as pessoas se interessam por histórias. A gente sentava ao redor, eu pelo menos, né, sentava ao redor dos avós, dos tios, para ouvir as histórias deles. Hoje em dia, as crianças estão mais conectadas na internet, né? O medo do auto-julgamento, então foi o que eu falei ali, o medo de matar a imagem. Tem muita gente que diz assim, ah, eu sou tímida, não sei falar. Ah, tá. Mas no teu grupo de amigos, tu fala, né? No teu trabalho, tu falas. Então, assim, a timidez e a extroversão, elas não se conversam, né? A pessoa pode dizer que é tímida, mas ela também sabe falar, a verdade dela, ela também sabe contar. E claro que no grupo existem pessoas mais extrovertidas, que brincam com todo mundo, mas não tem essa ligação nem com o medo de falar, nem com a vontade de falar. E outra coisa, treino. Ai, mas eu não sei como que eu vou começar, ou e se eu falar errado? O que eu ia falar antes é o seguinte, eu sou jornalista de formação, estudei muito português na minha vida, mas é claro que vai sair uma palavra errada, uma pronúncia errada, uma concordância de frase errada. E depois eu vou explicar para vocês que isso aí não importa nem um pouco. O importante é você passar a sua mensagem. E voltando para o treino, vou fazer um questionamento. Vocês acham que o Neymar, se nunca tivesse ganhado uma bola na vida, ia ser um grande jogador? Uh-uh. Se um chefe de cozinha super conhecido, se nunca tivesse cortado o dedo, cortando uma cebola, ele seria um grande chefe? É treino. O teu primeiro podcast vai ser muito melhor do que o segundo, vai ser muito melhor do que o terceiro, vai ser muito melhor do que o quarto. É treino. É treino de academia, que você vai lá, a primeira vez faz com 5 quilos, a segunda com 10, a terceira com 15, é treino, é todo dia. Então, fiquem super tranquilos, porque superem esse medo de falar. Ah, não vou falar hoje. Ah, não vou falar amanhã. Falem, façam, aconteçam. E o principal de tudo, o que regula todo o nosso medo é a respiração, e depois eu vou contar uma história para vocês, mas vamos passar adelante. Aí eu entro na história que eu ia dizer para vocês. Por que não tem importância a concordância, o estilo de frase que você montou, a pergunta que falou, e depois foi fazer a pergunta para o seu entrevistado. Por quê? Numa plateia com 100 pessoas, num podcast que vocês estão fazendo ao vivo, numa transmissão dessa, apenas 7% vão prestar atenção no teu texto. Vão chegar em casa e vão contar para quem quiserem, olha, a Bárbara falou exatamente sobre isso, sobre a rolha, sobre a caneta. Ela falou que o medo, a gente tem que treinar. Só 7 pessoas dessas 100 vão lembrar exatamente do que falou, do que tu falou. 38% vão prestar atenção no teu tom de voz. Quais as emoções estão sendo passadas naquele momento? Vou te perguntar, vocês assistem ou ouvem uma música que está mal gravada, que tem um agudo horrível, ou quando vai numa balada, tem uma música ali, um cantor tocando uma música alta, vocês não querem ouvir, aquilo ali atrapalha. Então, 38% presta atenção no teu tom de voz. Como a gente está falando de podcast, nunca falar muito perto, para não dar aquele abafo, nunca falar muito longe, né? Nunca falar muito perdido. O tom de voz ele é muito importante. Mas 55% das pessoas prestam atenção na tua linguagem corporal. Se a gente está falando de palestrante num palco, se o palestrante falar assim, gente, hoje a gente vai falar sobre mindset, isso aí não comunica.
Hoje a gente vai falar sobre mindset. Mas vocês vão perguntar, Bárbara, mas eu não faço podcast de vídeo, eu só faço podcast de áudio. Mas a tua mão vai ser muito importante, a tua postura, como tu estás arrumado, como tu estás organizado aqui na tua bancada para tu fazer o teu podcast. Então a gente vai trazer essa postura corporal também para quando a gente estiver apresentando. Olha só como eu falo melhor quando eu estou usando as mãos do que quando eu só estou falando com a mãozinha agarradinha embaixo da mesa, né? Então a gente vai falar também do posicionamento das mãos. Próximo slide. Você sabe que isso é tão interessante, essa questão do corpo, Bárbara, que tem alguns podcasters que eu acompanho e eles fazem a gravação de pé. Então, ele Uhum. tem, né, dentro de uma bancada, né, você pode elevar, tipo, uma plataforma aqui, por exemplo, posso colocar aqui uma plataforma, ele fica mais alto. Se ele gravar vídeo ou áudio, justamente porque a pessoa, quando ela está de pé, as expressões corporais dela, por mais que você está gravando somente a voz, a questão de você usar as mãos ali, isso tudo ele é transmitido através da sua voz. Por mais que a pessoa não está vendo, visualizando, o poder da sua voz ele é tão grande que a pessoa percebe aquele movimento. É como se ela sentisse aquilo que você está falando. Então, essa questão do tom de voz, do corpo, do movimento, ele é importante. Inclusive, se alguém quiser fazer esse exercício, tem gente que grava exclusivamente podcast em pé. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, e se vocês quiserem praticar aí, vocês vão praticar. A gente vai pegar uma frase, sei lá, um texto que todo mundo sabe. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. A menina, quando dança, põe a mão no coração. Vou falar sorrindo agora. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. Ó, põe a mão no coração. Já é de... Diferente a entonação. Vocês perceberam o sorriso, a expressão das mãos, qualquer coisa que vocês vão falar, não fica com a mão embaixo da cadeira, né? Então, ali a gente tem um bora praticar. Se vocês quiserem, separem esse tempinho, um texto com um sorriso. É claro que às vezes eu adoro Ivan Mizanzuki, eu acho que eu me apaixonei pelo podcast por causa do caso Evandro. Eu vou fazer um parênteses aqui. Meu nome é Bárbara. Eu não sei se vocês já ouviram o podcast. Bárbara tem 7 letras. Evandro tem 7 letras. Eu, por mais que more em Florianópolis, com 42 praias, eu tinha uma tia que morava na cidade de Guaratuba. As minhas tias não me deixavam sair de casa porque Evandro tinha sumido. Eu tinha praticamente a mesma idade dele. Eu Olha que interessante. vivenciei essa história. Ó, arrepia. Eu ouvia assim, ó, era uma coisa assim, tipo, eu colocava o fone de ouvido e eu ficava ali imersa 1h30. O podcast dele é bem longo, só que dele falava, eu vou passar na padaria tal. Eu conhecia a padaria tal. Eu tenho tanto medo de voltar a Guaratuba, eu não fui mais desde que eu ouvi o podcast, ou para ver todos os momentos. Ao medo, hein? Tem que distrair ao Aham. medo, Bárbara. Você começou falando do medo. Nossa, eu vivenciei tudo, e se duvidar, eu estava no mesmo Réveillon que o Guilherme, que é o outro caso paralelo que acontece, sumiu. Eu estava no mesmo lugar, eu vi os mesmos fogos. Então, assim, esse podcast para mim entrou na minha alma, né? Então, quando eu for para Guaratuba, eu posto uma foto e mando para vocês. Eu me apaixonei pelo podcast porque eu conheci o caso Evandro, alguém falou dele, eu cliquei e eu não sabia nem que existia isso dentro do Spotify, assim como muitos dos nossos seguidores não sabem. Eu pergunto pro pessoal, vocês ouvem podcast em? Oi? E aí eu tenho que explicar, um programa de rádio, gravado, que pode ser de história, pode ser de qualquer assunto, e você pode acessar a qualquer momento. Bom, esse exercício, vamos voltar para a aula. Esse exercício é muito bacana. Então, assim, ó, pratiquem, né? O tom de voz, se vocês trabalham mais com storytelling, contem uma coisa mais devagar. E eu vou dar várias dicas aqui no começo. Mas a primeira coisa, utilizem as mãos para falar, né? Mesmo que vocês estejam gravando só o áudio ou gravando, né, um vídeo junto, utilizem a mão. Hora de praticar. Esse aqui foi o exercício que eu fiz também, que é muito bacana, tanto para os homens quanto para as mulheres. Antes de você começar teu podcast, faz essa posição da Mulher Maravilha, essa posição do homem
do homem, me ajuda aí. Super-Homem. Do super-homem. O Hulk. Antes, assim, ó, ninguém precisa ver, gente. Eu já fiz isso aí com várias pessoas que estavam morrendo de medo de entrar no vídeo. Então, assim, ó, posiciona a tua mão na cintura, né? Faz de conta que tu vai combater ali o pior dos teus inimigos, né? Posiciona a tua perna um pouquinho mais aberta, o pulmão para cima, né? Olha para cima, porque isso expande a tua caixa torácica. Olha para cima, visualiza que teu podcast vai ser bom. Assim, ó, 2 minutinhos antes de começar o podcast, antes de uma entrevista de trabalho, antes de conversar com o namorado, antes de antes de falar com o patrocinador, vai no banheiro. Você posso ir no banheiro? Na casinha do banheiro fechado, faz a pose da minha. Esse é um livro que eu tenho em PDF, até posso mandar para vocês, que eu vou lembrar de quem que é agora, mas que fala muito disso. Outra coisa, eu tenho entrevistado hoje para gravar. Ai, mas meu Deus, eu não tô legal, eu tô com ansiedade, minhas contas estão atrasadas, eu tô triste e tal. Uma outra coisa muito legal é o seguinte, pega um lápis, um canudo, esse aqui é um canudo reutilizável, coloca aqui, ó, e fica aí um pouquinho. Fica. Teu cérebro vai entender, eu não sou médica, tá? Não sou fisioterapeuta, nada. Mas ele vai entender que teus músculos zigomáticos estão sorrindo, mas tu tá posso falar palavrão? Tá uma bosta. Tá sentindo o cocô do cavalo do bandido. Daí tu botou aqui, o teu cérebro entende que tu tá sorrindo. Em segundos, a tua atitude muda. Então, assim, ó, 2 dicas. Tá triste, mas tem que gravar. Poxa, patrocinador, já estava agendado. Ai, mas se ele pudesse dizer que ele não pode hoje, meu Deus, eu ia pular aqui 1 metro de altura. Bota o lápis na boca, força esse sorriso assim. Se não tiver lápis, gente, força o sorriso assim, ó. Nossa. Ai, tá tudo rindo, força. Todo mundo tá rindo, ó. Teu cérebro vai... Eu não tô vendo o chat, hein? Eu só vou ver depois, então. Você sabe, Bárbara, como que eu e o Edward a gente faz? Às vezes tipo assim, quando a gente acorda muito cedo para gravar, tipo, sei lá, 6 da manhã, assim. Banho frio? Não, a gente coloca uma música, né? Aí a gente dá uns gritos, eu falo, dá uns gritos aí, Edward, você tá meio para baixo, meio chororô aí, vamos lá. Aí de vez em quando ele põe uma música, aí a Alexia toca jump, sei lá, alguma coisa assim, aí dá uma animada, você entra no ritmo, porque essa energia, porque isso é a energia que você tem que transmitir na sua voz, isso é legal. Porque de repente você vai ouvir o cara lá todo chororô, o cara nunca mais vai voltar a ouvir seu podcast, né? Exatamente. Vamos lá então para as nossas dicas de um comunicador bárbaro. Sim, a gente desenvolve o nosso dom também. Desculpa, mas eu nasci um pouquinho com isso, né? E vou contar para vocês por que eu tive também, vou aproveitar essa pausa aqui e contar para vocês por que eu me dou tão bem com vídeo, por que eu não tenho medo, assim, olha, eu fui uma vez na Globo e estava a Fernanda Lima apresentando, meu Deus, eu estava ali assim, ó, ai, que ela tenha, sei lá, uma dor de barriga e que alguém pergunte, alguém pode substituir ela na plateia? Eu já ia dizer, meu tio teve a primeira loja de discos em Florianópolis, que foi a Record. Record Discos, Record Música, não lembro muito bem o nome. Então, assim, a minha casa tinha muito disco, tinha aparelho de som, microfone, sempre teve tudo isso. Só para ter uma ideia, gente, eu tenho até que pegar esse disco e trazer para mim. As minhas amigas todas queriam ser as Paquitas. Eu escrevia, a Bárbara é a Xuxa. Está escrito a letra de criança, assim, a Bárbara é a Xuxa. E aí aconteceu o seguinte, a minha avó teve AVC. E aí não podiam deixar uma idosa, né, de 70 anos, acamada com uma criança de 6 anos de idade em casa, porque, né, alguém ia lá denunciar. A gente tinha uma enfermeira, mas a Bárbara, de 6 anos, era obrigada a ficar olhando a enfermeira para ver se a enfermeira não batia na avó, se dava comida certa. Imagina, uma criança de 6 anos de idade, né? Então, assim, eu não fui muito de sair de casa, de ir brincar na rua, de ter amigos vizinhos, etc. Eu brincava muito em casa. Então, eu tinha um apartamento bem grande, que era o da avó. Eu botava minhas bonecas, botava as almofadas, e daí eu falava assim, o enfermeiro Jefferson está passando agora com o remédio da vovó. Palmas para o Jefferson! Então, desde pequena eu tive isso, assim, sabe? Eu desenvolvi essa fala, essa comunicação, porque eu tive esses apetrechos. Talvez você em casa tivesse acesso a panelas e foi um grande chefe, talvez você tivesse mais acesso a livros e foi um grande escritor ou né, um grande
se comunicar de alguma forma, um grande jornalista. Então, assim, tudo vem muito de pequeno, por isso que eu falo assim, eu sou abusada assim, porque desde os 6 anos, agora bota 41 menos 6, há quantos anos que eu não falo profissionalmente? Eu criei meio que uma cartilha aqui de um comunicador bárbaro. O que a gente precisa ter? Uma boa dicção, e isso tudo com exercícios ajuda. Objetividade, não adianta ficar enrolando, enrolando. Gente, ninguém mais quer, ó. Todo mundo quer rápido, todo mundo bota na velocidade 2. Conhecimento do tema, vai entrevistar alguém, vai falar sobre algum assunto, lê pelo menos algum trecho, né? Jogo de cintura, aconteceu alguma coisa, falar de um partido político, saber como direcionar isso. Ah, ótimo, você votou no Bolsonaro, mas teve várias pessoas que votaram nos outros candidatos. E vamos seguir nossa entrevista falando sobre o assunto que a gente trouxe aqui, que é como usar o mouse. Muda de assunto, tem que ter jogo de cintura, tem que saber sair dessa situação. Expressão corporal, que a gente estava falando, criatividade, sai do lugar comum, ouve podcasts de fora, assiste um programa de TV e vê que ele pode virar um podcast, tenha naturalidade, seja você. Hoje eu postei várias coisas de uma aula de yoga que eu fiz, assim, então fui lá, tinha que postar o protetor solar que eu ganhei, botei uma toalha no vidro, fiz dentro do carro, cria novidade, sabe? Seja natural, quanto mais você se mostrar, vai ser melhor. Tem uma boa memória, mas para isso também, ó, tô aqui do lado de vocês, mas já tô com um livrinho aqui, ó, qualquer coisa que eu precisar anotar para buscar. Ninguém sabe tudo. Então, assim, tem uma boa memória, mas utilize um papel junto. Determinação. Hoje eu vou gravar uma entrevista com o Jefferson e eu vou fazer. Jefferson, anda lá, entra que eu vou gravar o nosso podcast, vamos, tem que ser hoje e vamos gravar. Vocabulário, estude o vocabulário. Tem uma dica que eu aprendi numa das palestras, eu por ser mestre de cerimônias, por apresentar muito evento, vou dar um exemplo, que eu apresentei o evento do Sebrae esses dias e tiveram vários palestrantes de vários temas, né, de empreendedorismo, e aí eles deram uma dica. Pega um dicionário, escolhe 5 palavras por dia, ou 5 palavras que apareceram no teu dia, anota num bloco de notas, anota em algum lugar e busca o significado, tenta usar dentro de uma frase, né? Ou então abre o dicionário, assim, em 5 páginas diferentes e lê 5 palavras diferentes. Eu percebo muito que eu uso muitas palavras repetidas na hora que eu vou fazer meus vídeos, né? Aí hoje, olha só que fantástico, que fantástico, que fantástico. Poxa, tem bárbaro que eu posso usar, tem que magnífico. Olha que maravilhoso esse produto. Então, assim, aumenta teu vocabulário, lendo 5 palavrinhas por dia, deixa o dicionário do lado da cama, dentro do carro, num trânsito, né? Cuidado muito com as gírias, né? Se o teu podcast é um podcast jovem, tem que estar antenado nas gírias que estão entre os jovens, né? Se o teu podcast daí for dos mais antigos, dá para dizer, ô Broto, vamos lá, clica aqui, ativa o sininho, né? Se for mais novo, eu até vou te falar que eu não sei as gírias dos mais novos, mas assim, saiba a gíria do teu nicho, do teu público que assiste e tenha ritmo. É a coisa mais chata assistir um podcast que a pessoa só fica falando assim, e daí não tem ritmo, não tem esse... A gente se movimenta muito com a música, né? Então, às vezes falar um pouquinho mais rápido, e agora a gente vai entrevistar o Jefferson. Então, assim, trabalha com esse ritmo, né? E aí eu vou dar umas sugestões, assim. Sendo natural, não invente o personagem, seja você. Você é a melhor pessoa que existe. Então, assim, o que você faz diferente? Traz isso para o teu podcast. Seja criativo. Isso aqui foi uma live que eu apresentei na pandemia. Todo mundo de máscara, mentira. Tinha um monte de gente sem. Mas era uma live dos Garotos de Ouro. Quem é do sul aí, do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ouve muito música gauchesca. E eu estava apresentando a live deles bem na semana do meu lançamento. Daí eu mostrei os bastidores, né, nessa semana. E aí o que aconteceu? Eu troquei de roupa várias vezes para apresentar essa live. E no final eu tinha um vestido de prenda, botei um vestido de prenda e essa sanfona aí, ela estava para leilão. E não aumentava o preço dela. Eu combinei com o rapaz Esse vídeo é muito legal. Eu combinei com o rapaz da sanfona. É sanfona que fala isso, né? É sanfona. Você toca sanfona, Bárbara? Não. Eu Não? combinei com o rapaz da sanfona ali de trás
E aí eu falei para ele assim, ó, toca que eu vou subir. Daí ele se escondeu um pouquinho e o apresentador, tinha 2 apresentadores da live, um que era o cantor oficial e eu, né? Eu entrava falando dos patrocinadores, etc. Depois eu passo o link dessa live que é muito engraçada. E aí eu entrei, peguei, coloquei a sanfona e comecei a tocar. Bárbara, toca aí, sou do Sul. Sou do Sul. Mentira, era o rapaz que estava tocando. Disse que bárbaro, que massa. E eu fui bater palma. O apresentador disse, não larga. Eu disse, então tá. Eles viram que era E mentira, né? continuavam tocando, né? E continuava tocando. Os lances subiram horrores, assim, então seja criativo, não tenha vergonha. É claro que é ridículo uma loura linda lá, apresentadora, agora vamos ouvir a música nananã. Não, eu vou lá, eu boto roupa de prenda, eu boto a sanfona no pescoço, eu me entrego para o que eu estou fazendo, sabe? E foi muito bacana. Não confie apenas na memória. Lembra que a gente falou da memória? Anote, escreva e repita. Isso aí foi um evento que eu participei e não tinha papel para anotar. Anotei na mão e eu comecei a suar de nervoso. E os nomes das cidades Itapiranga, Ceará, Forquilinha começaram a sumir. E foi, era o jeito que eu tinha. E eu pegava aqui na hora de apresentar, Forquilinha, cadê Forquilinha? Olha que legal, quem mais está aí? Ah, Ceará, Ceará, porque eu já tinha apagado da mão. Então, assim, tem um bloquinho para anotar. A gente não é uma máquina, né? Determinação, como eu falei, começa e termina, marcou gravação, faz, não vai ter furadeira do vizinho que vai incomodar. Liga para lá e diz, ó, tô mandando daqui a pouquinho um vinhozinho para ti, mas por favor, para com essa furadeira que eu tenho que gravar, né? Melhore seu vocabulário, então assim, lê aquelas 5 palavrinhas por dia, lê um livro, lê tudo que você puder. Lê um cardápio, lê a nota fiscal, lê qualquer coisa que isso aí tudo melhora o teu aprendizado. E lê em voz alta, né? Lê em voz alta, escuta a tua Para você ouvir voz, sua né? voz, né? Ouvir a sua Se con voz. Use as palavras, conecte com as pessoas, né? Saiba quais palavras você vai utilizar. Tenha ritmo, melodia, vocês vão perceber que isso aos poucos vai tornando mais gostoso de ser ouvido. A gente não ouve música ruim, gente, a gente ouve desde música clássica, música que está tocando no rádio, elas têm uma melodia, elas têm um ritmo, elas se comunicam, né? Seja objetivo. Eu tenho sempre uma pergunta. Que vantagem Maria leva de assistir a minha aula, com todas essas informações? É importante eu falar que eu fiz a live dos Garotos de Ouro? É. É importante eu falar que o meu avô tinha, meu tio... Meu Deus, minha mãe ligando. Peraí. Não dá, mãe? Não dá? Não dá? Não dá. A mãe ligou e conectou aqui. Acabei de falar para ela que eu estava numa aula, olha só. Eu só não botei no modo avião, porque eu vou botar no modo avião, tá, Jefferson, já que estás aí online. Tranquilo, fica tranquilo. Que vantagem Maria leva de ouvir o teu conteúdo? É importante entrevistar essa pessoa? Vai entrevistar um desentupidor de cano dentro de um local de um aviário. É importante? É importante. Que vantagem quem está ouvindo está assistindo? Eles vão saber como desentupir o cano lá da água que leva. Então tá. Sempre pergunta isso, não enche linguiça, não fica assim, meu podcast tem que ter 1 hora, 40 minutos. Não, teu podcast tem que ter o tempo que ele tem. E sempre pergunta, que vantagem Maria leva? Quem é a Maria? É o teu público. Né? Exatamente. Sabe uma coisa que é interessante, Bárbara? Que o pessoal fala muito, dentro do podcast, quando você fala que vantagem Maria leva, assim, que valor que eu estou gerando para essa audiência, né? Qual é o valor que eu estou gerando? Qual é o conhecimento que eu estou transmitindo? Para que essas pessoas voltem, né? Para que elas continuem ouvindo. Então, a gente tem que pensar sempre nisso mesmo. A questão do conteúdo ela é importante e não só o conteúdo, né? Que valor eu estou gerando para a audiência? Porque é isso que vai trazer retenção, é isso que vai fazer com que a pessoa volte, ou até que ela indique seu podcast e você cresça a audiência. Às vezes as pessoas começam a parar, chegar num determinado nível e param de crescer. Talvez seja justamente por isso. Tem que continuar gerando valor. E às vezes as pessoas, outro dia teve um aluno estava perguntando aqui, como que eu descubro, né? Às vezes algumas coisas, né? Ele falou, eu estou com dificuldade, como que eu gero valor para a audiência? Qual conteúdo eu coloco? Eu falei, pergunta, né? Pergunta para os seus alunos, né? Pergunta para a sua audiência, o que eles querem ouvir. Pode ser uma coisa tão, né, boba, mas às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Por exemplo, veja hoje aí, o próprio Washington, né? Estava com uma dúvida, né, perguntando aí para gente sobre a questão do Podpage.
e a gente já vai criar um conteúdo para ele em agosto, vamos colocar na nossa pauta de conteúdo. Então você percebe, você vai estar gerando valor para aquela sua audiência conforme né, a própria opinião de um aluno. Então, às vezes, essa interação, ela é importante. Sempre realmente se pergunte que valor eu estou gerando para a minha audiência. E tem uma outra coisa também que é bem importante da gente falar, isso já entra um pouquinho, ó, Jefferson, só para te avisar parênteses, eu acho que a gente tem que fazer alguns outros módulos, tá? Porque tem bastante assunto disso. Tem É, bastante. vamos supor assim, pensa na pessoa menos instruída que você conhece. Não vou julgar aqui, mas às vezes a pessoa que limpa a sua casa, às vezes a pessoa que está ali na portaria do seu prédio, as pessoas menos instruídas. Vamos lá, a gente vai falar sobre metaverso nesse áudio, nesse podcast. Será que a pessoa sabe o que é metaverso? Então, assim, ó, tenta explicar para essa pessoa menos instruída, olha, metaverso é como se fosse um outro planeta, né, onde as pessoas podem ir para lá e viver da maneira que elas querem. Será que eles entenderam? Então, assim, tenta explicar da melhor forma possível. É claro que teu conteúdo, às vezes, é para um público específico, mas cai de gaiato uma pessoa que não conhece sobre aquele assunto. Então, talvez o primeiro texto, talvez em algum momento numa pergunta, tu consiga explicar com as tuas palavras o que é aquele assunto. Estou usando metaverso porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe, mas tenta explicar de uma maneira diferente. As pessoas vão entrar na internet como se fossem um bonequinho, não vai dizer avatar, não vai dizer, né? Como um bonequinho, e elas podem viver da maneira que elas querem. Elas podem ter a cor do cabelo que elas querem, elas podem ter o trabalho que elas quiserem. Então, isso é o metaverso que vai acontecer. Mas joga para o entrevistado, mas é muito mais do que isso, não é, senhor metaverso? E ele vai poder explicar um pouquinho mais. Quando tu perceber que a conversa dele está um pouco específica demais, tu traz para ti, tenta trazer essa informação de novo, né? Mais mastigada, como que tu entendeu, e aí joga para o entrevistado, é isso, né? É claro E que você sabe, Bárbara, que tem um comunicador, acho que o nome dele, não sei se todo mundo conhece, o Leandro Aguiari. Ele fala muito sobre, né, ele trabalha com o Érico, enfim, e ele fala muito o seguinte, o processo de comunicação, quando a gente está, independente da área que você está, e você está comunicando com uma audiência, seja através de uma live, enfim, das várias formas que tem de conteúdo, a gente muitas vezes subestima a audiência, porque aquilo que já é para nós algo muito óbvio, para a audiência não é óbvio. Então ele fala muito o seguinte, quando você está fazendo o processo de comunicação, por mais que a sua audiência quer saber daquele assunto, a grande maioria não sabe daquilo que você está falando. Então você tem que se comunicar, ele chama de pessoa comum. Então 90% da sua audiência, 95% é a pessoa comum. Ou seja, é a pessoa que não tem realmente um conhecimento mínimo, às vezes, daquele assunto. Justamente por isso que ela está procurando o seu podcast. Então você tem que sempre pensar que a sua comunicação, ela é para a pessoa comum. Né? Então você tem lá aquela descrição do seu oi, né, que é o seu ouvinte ideal, mas você está se comunicando com uma pessoa comum. Então tenha cuidado, porque aquilo que é óbvio para você não é óbvio para a audiência. Eu lembro até, faz umas 3 semanas, a gente fez uma live e a gente estava falando alguma coisa de hospedagem. Alguém colocou no chat, o que é uma hospedagem? Ou seja, uma pessoa nova que chegou, ela não sabia, né, do que se tratava a hospedagem de um podcast, mas obviamente, né, que é onde você guarda lá o seu arquivo MP3, que você deixa lá para ele aparecer na Amazon, no Google Podcast, no Spotify. Então é o serviço de hospedagem que guarda, mas a pessoa não sabia, ela estava chegando ali. Então, às vezes na nossa comunicação, a gente tem que ter essa objetividade e pensar na pessoa comum. Às vezes realmente nessa comunicação ela tem que se atentar a esses detalhes, né? e falar assim, ó, não é a hospedagem que a gente vai de mala, passa o final de semana, mas é a hospedagem que a gente leva a mala do nosso conteúdo e coloca lá naquela nuvem. Então, Exatamente. trazer essa informação é muito bacana. Vamos seguir adiante que tem coisa pra caramba, hein? Eu não sei nem que horas são. Tem expressão, né? 3 horas, tranquilo. O seu corpo todo fala, né? Então, o sorriso, como eu falei, utilizar as mãos. É diferente tu fazer um podcast deitado, de um podcast sentado, de um podcast e gravar um podcast em pé. Às vezes, quando eu estou gravando áudio para empresas, é, venha trazer o seu pet. Eu penso que eu tô entrando na loja, no pet shop. Venha trazer o seu pet na confraria do Theo.
É o lugar mais gostoso, eles adoram tomar banho. Então eu fico imaginando e falando do mesmo jeito. Então o teu corpo todo fala, né? A roupa, não, gente, vamos lá. Não vamos gravar. Não, só porque eu falei, as motos passaram. Não vamos gravar podcast de meia e pijama, né? Por favor, né? Faz de conta que é um trabalho sério, que teu chefe tá olhando assim bem sério. Não Faz precisa de botar conta, não, é sério, né? não Ele bota tem que ser terno e sério, tem que gravata, ser. mas É. assim, toma um banho. Eu até trouxe aqui para brincar com vocês, ó, passa um perfuminho, sabe? De Timanca, faz um trabalho bacana, né? Por mais que a gente esteja só na voz, tudo isso reflete, né? O nosso dia a dia. Então, nosso corpo todo fala. Não sei se o pessoal está gostando ou não. Conheça seu tema, né? Se vai entrevistar sobre podcast, vai lá, ouve um outro podcast, ouve um YouTube, lê alguma coisa, né? Conheça sobre o que você está falando. E se errar também, né? Tipo, eu acreditava que era isso, ou eu ouvi que era isso, ai, que bom que você me explicou, né? Dá também todo o aval para o teu entrevistado, né? Saiba sempre improvisar, ter uma carta na manga, ter um dado atualizado, né? Às vezes a pessoa vai te atualizar mais ainda, depois você vai agradecer, etc. Mas eu digo, erra acertando, não deixa de falar, não deixa de comentar. É péssimo como, às vezes, eu vou entrar numa jornada agora que vai ser uma jornada desafiante. Eu fui convidada para ser apresentadora de um podcast da Associação Brasileira das Escolas de Educação Superior. Então, todas as Olha. universidades pagas, foi bacana, ó, tudo isso na mesma semana. Salva de palmas para baixo. Oh! E eu vou ganhar para isso, vou trabalhar com isso, então a gente vai gravar pelo Zoom, então eu vou ter que entrevistar reitores de várias faculdades particulares, eu vou entrar em assuntos que talvez são de educação que eu gosto bastante, mas são assuntos que eu não domino. Então, vai ser um desafio muito grande gravar tudo isso e ser a apresentadora deste podcast, que não vai ser o meu, eu só vou entrar para entrevistar. Então, erra acertando, né? Não deixa de falar que, mas, reitor, existe um dado que 39% dos alunos acabam não se formando e escolhendo um outro curso. Isso é verdade? Né? Deixa ele dizer, não, não é verdade. As pessoas acabam, o dado que a gente tem atualizado é de 60%. E vai indo, né? Erra acertando. É só assim que a gente vai melhorar. Eu vou Tem que ter falar jogo para de as mulheres, cintura, né? Você falar para vai. os homens e para as mulheres. Vai dizer que nunca uma receita sua, um churrasco, um bolo, um arroz, você nunca errou. Errou e no outro, eu fiz um guacamole esses dias e eu errei no sal, estava salgado demais. Então o próximo eu sei que eu não posso botar 2 colheres de sal, tenho que botar uma só. Então assim, erra acertando e é assim que a gente aprende, né? Melhore a pronúncia das suas palavras. E aí eu digo o seguinte para vocês, aí entra a nossa rolha, né? Eu fiz uma aula com uma coisa bem bacana. Eu nunca fiz fonoaudióloga na vida. Eu apresentei o evento para 4.000 pessoas, que meu co-apresentador era o Marcelo Marrom, é Empreende Brasil. Eu apresento desde o primeiro, e nesse inventaram a frescurite de ter uma fonoaudióloga. Ela pegou um aparelhinho lá, botou na minha garganta, eu fiz não sei nem para que serve, eu vou aprender com ela, porque a gente vai fazer uma série de lives, a gente vai fazer alguns podcasts. Então, assim, ó, eu tenho essa voz e nunca fiz fonoaudióloga. Mas eu aprendi com ela o seguinte, eu fiz uma pré-aula com ela para falar com vocês. Para melhorar a pronúncia das suas palavras, para melhorar como que ela é entendida, existem formas, né? Uma coisa muito bacana é utilizar um canudo, um lápis ou até o seu dedo. E aí você vai ler um texto. 1, 2, 3. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Não faz isso nunca perto das pessoas na primeira vez, porque é comum cuspir um pouquinho e babar um pouquinho. A menina quando dorme põe a mão no coração. Ou, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Aí ela me falou o seguinte, se você tem bruxismo durante o dia, dor na ATM, que é aquela dor de cabeça, eu tenho, e eu descobri ocasionalmente que eu tinha isso, então assim, é uma dor de cabeça que não passa com neosaldina. Eu pressiono tanto a mandíbula,
de nervoso, de ansiedade, que acabou dando essa dor, na cabeça. E aí ela falou: "Isso aqui, quando a gente fala, tende a piorar para quem tem ATM". Quem, como eu, tem ATM, tem esse bruxismo, né, pressiona muito os dentes durante o dia, utiliza uma rolha para fazer. Então vamos lá. Vai ser feio, gente, mas vamos lá, é uma rolha de champanhe, vamos lá. Varrezinha bem no ponta, tá, não é para botar a rolha toda na boca. Varrezinha quando nasce, se esparrama pelo chão. A menina quando dorme, põe a mão no coração. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. Perceberam como minha voz ficou bem mais suave? As palavras foram bem pronunciadas, porque isso eu fiz um exercício com toda a minha boca, com todos os músculos que eu tenho aqui. Então, vai gravar um podcast antes de começar, pega um texto qualquer, o texto que você vai ler, utiliza a rolha se você não tem problema de bruxismo, de ATM, utiliza um lápis. Ai, mas eu não tenho nada disso. O dedo. Coloca o dedo na boca e fala tudo o que tu tem que falar. Não faz perto de ninguém porque a gente dá uma babadinha. Não é para interromper o movimento da língua, então é bem na pontinha do dente. Isso aqui aumenta a o jeito, melhora o jeito como você fala as palavras. Eu estou tendo uma pequena dificuldade ainda, porque o aparelho machuca ainda um pouquinho a boca, tal, vou ficar só 2 mesinhos com esse aparelho, mas mesmo assim, quando eu vou apresentar um evento, eu faço esse aquecimento. Combinado? É, dica da fonoaudióloga, tá vendo? Dica da fonoaudióloga, e que já está também já convidada para fazer uma aula com a gente, tá? Já convidei ela. Olha que legal. O poder das mãos, né, é o que eu tô como a gente estava falando, né, Barack Obama sabe usar muito bem as mãos. Ali tem uma fotinho da Bárbara junto com Barack Obama. Esse ali foi o primeiro evento de mestre cerimônias oficial com foto, assim, eu já tinha apresentado outros, mas assim, que eu ganhei um cachê, fiz um contrato, vocês vão ver a data em 2004. Então a gente está quase 2024, tá quase 20 anos aí, fazendo a conta bem rápida que eu sou péssima em matemática. Então, eu já 18. estava utilizando as mãos ali para falar, né, do evento, né. Então, a mão ela é muito importante, utilizem as mãos, né. Não é dom, é o que eu falo para vocês, é conhecimento, é ter habilidade e ter atitude de utilizar isso, nada de ficar apresentando podcast com a mãozinha travada. O outro, vamos lá um pouquinho na parte da linguagem, né. Sempre criar harmonia entre a fala e os gestos, né. Tem uma propaganda, se vocês jogarem no Google, que é da Carolina Dickmann, e ela fala assim: "Eu adoro usar hering. A minha mãe me colocava hering quando eu era pequena". Ela está falando não com o rosto e está fazendo uma propaganda. É um dos cases, assim, que eu mais gosto de utilizar. Às vezes eu vou gravar uns stories, eu vou dizer assim, ó: "Essa aula de yoga foi ótima". Eu vou lá e gravo de novo, porque eu estou fazendo com a minha cabeça não. E a gente volta lá naquele slide que só 7% presta atenção no que tu está falando, e a E trin- grande maioria presta atenção no teu corpo. Então se eu falar assim, a escola do podcast, se eu for gravar um comercial, a escola do podcast me trouxe muita informação. Eu, se fosse você, contratava. Ninguém vai contratar, ninguém vai linkar, ninguém vai clicar no link, ninguém vai fazer porra nenhuma. A escola do podcast me trouxe muita, ó, muita informação, me trouxe muito conteúdo, as pessoas entendem os gestos que você fala. Então, quando estiver apresentando o podcast, nada de dizer, estou aqui com esse apresentador, eu vou convidar aqui o nosso entrevistado, que ele é pós-graduado na Harvard. Não. Por mais que teu rosto não apareça, isso vai, essa energia vai. Saber usar a voz também, outro detalhe, não falar muito perto do microfone, ajustar o volume. Tem vários podcasts que eu estou ouvindo que eu boto no máximo no carro, boto no máximo no celular, assim, né? Eu conecto ali no carro, eu não consigo ouvir. Então, saber usar o tom da sua voz, o volume da sua voz, saber utilizar pausas. E aí vocês vão entender. E lembra aquela professora de matemática da quarta série, quando ela dizia 4 mais 4 é 8, 4 mais 5 é? Tudo que a gente estava fazendo, a gente levanta o olho e olha para ela. O silêncio fala muito. Então, às vezes, saber utilizar o silêncio a seu favor durante uma transmissão.
e utilizar repetições como uso e recurso emocional, que ele é chamado de anáfora. Ele é muito utilizado na propaganda. Por exemplo, ah, a escola do podcast é massa. A escola do podcast te ensina a gravar o seu podcast do zero. A escola do podcast vai ser a sua melhor experiência. Vocês viram que eu repeti 3 vezes o mesmo início e utilizei o resto da frase com outra coisa. Isso é muito utilizado para vocês lembrarem naquela música do Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Então, quando você quer dar uma ênfase, é, esse convidado, ele é formado em Harvard, ele é coach motivacional, ele é o melhor vendedor da cidade de Carapicuíba. Ele é, ele é, ele é. Quando vocês utilizam esse recurso de linguagem, também chama a atenção do público. Silêncio, recurso de linguagem. Vamos adelante, que tem coisa que eu sei que tá aqui. Além dos recursos, porque tem tanta coisa que eu dei só uma enxugada, ô Jefferson. Tem Não, tanta tá coisa tranquilo. bacana. Temos 50 minutos ainda, vai lá. Tá. Alongamentos faciais. Ah, que eu vou fazer alongamento. Ah, tá, para. Eu vou falar para vocês que eu nunca fiz assim uma aula específica para voz. Eu me matriculei numa aula que era acho que R$ 200, um dia inteiro, uma imersão para barítonos. E ela ensinou a soprar o balão. E aí o pessoal ficava, oh! Eu não faço isso, eu não trabalho com isso. Mas eu ia lá porque eu queria treinar minha voz. Eu fiz coral quando eu estava dentro do colégio e essa professora, ela dava aula para mães de alunos num colégio bem pertinho aqui na Lagoa da Conceição. Eu matriculei, era R$ 30 por mês. Eu era mais nova das mães, eu não tenho filho matriculado no colégio, mas eu ia lá. Então, assim, eu fazia aula de canto, cantava para poder saber fazer o aquecimento, para saber o tom de voz, porque não existe Bárbara, minha voz é ruim, o que eu faço? Canta, fala, te conhece. E eu vou O falar uma coral coisa. é excelente, é uma excelente opção, às vezes. É o coral da igreja, o coral, né, da cidade, da comunidade, enfim, tem várias possibilidades, às vezes, de você desenvolver teatro, às vezes, o pessoal dá técnicas de vocal, oral, é bem legal. E tem vários tipos, às vezes, próximo daqui, eu sei que, na cidade que eu tô, por exemplo, eu sei que tem algumas aulas nas bibliotecas, né, dos bairros, na biblioteca Online. central, online, enfim, tem várias formas de você ver técnicas vocais, né? E eu vou falar uma coisa, eu vou pedir para o pessoal botar no chat, mas eu sei que vai ser unanimidade, ou se não quiser colocar, não tem problema. Ninguém gosta da sua voz. Ponto. Nem eu. Eu, quando apresentava um programa, eu apresentava uma propaganda que era Casas da Água. E a assinatura era assim: Casas da Água, pisos, louças e metais, eletrodomésticos e muito mais. Você está assistindo a TV, daqui a pouco eu via a minha voz. Eu não reconhecia. Gente, eu vou explicar de uma vez por todas. Existe também isso com a face, mas não vou entrar nesse assunto agora, mas com a voz. O que acontece? Quando a gente fala, quando a gente grava um áudio no WhatsApp, a gente fala, a nossa voz sai daqui para o celular. Deixa eu pegar um celular aqui perto. Daqui para o celular, a gente grava aqui, ó. Alô, 1, 2, 3, testando. Ok? A nossa voz no áudio, ela é diferente da voz que a gente ouve. Sabe por quê? Porque quando a gente fala, a gente ouve a nossa voz. Só que a nossa voz que a gente ouve, ela passa por dentro da nossa cabeça, vou tentar explicar de uma maneira bem, né, Ela bem... fica dentro da caixa. Ela fica dentro da caixa, então ela passa por ossos que tem dentro do ouvido. Então, assim, a voz que a gente ouve, que a gente fala, é Não é diferente essa. da voz que a gente escuta num áudio gravado. Então, é difícil, é como se a gente estivesse com fone fechado aqui assim, ó, fica acústico, né? Um outro detalhe bem bacana que eu lembrei agora, que eu não coloquei mas vou falar agora para não esquecer. Quando você está gravando um podcast, ou um vídeo, existe um fator bem bacana. Vou pegar aqui um pano de prato, né? Quando a gente está falando e tem um pano aqui embaixo, um tapete, uma cortina, um móvel, né? A voz, ela fica bonita, esse tecido um pouco absorve a voz, né? Se a gente está falando, deixa eu pegar alguma coisa aqui.
Peguei até claquete, que eu ia começar a aula fazendo claquete. Se a gente está falando perto de algum lugar fechado, a nossa voz fica diferente, né. Eu acho que eu tenho um espelho aqui. Se a gente fala num espelho, ela às vezes fica mais estridente. Então, assim, acontece se na casa que você está gravando é uma casa vazia, que não tem tapete, não tem cortina, só tem o piso, a tua voz sai com uns ecos, assim, diferentes. Faz essa experiência, você que está aí nos ouvindo, que eu sei que é um aluno exemplar da escola do podcast, faz o exemplo sozinho a hora que acabar essa live. Abre o armário e fala dentro do armário, tu vai ouvir tua voz mais abafada. Vai na frente de um espelho ou de um vidro, fala, tu vais ouvir. Vai no ar livre, tu vai ver que tem diferença de entonações, porque a minha voz aqui está batendo num papel de parede, que é um tecido As por trás daqui, reverberações, né, elas batem, elas refletem, então e tem as reflexões do eu som e vejo tudo. muita gente que eu acompanho e que eu vejo que tem esse eco, diz assim: "Ah, pega o tapete do cachorro e bota embaixo da tua cadeira", né. Coloca, como eu falei, assim, às vezes um cobertor, uma toalha, embaixo do teu computador, perto do teu microfone, que tu vai ver que a tua voz vai sair É, melhor. tem uma coisa que o pessoal, acho que essa semana ou semana passada, teve um aluno que também mandou uma dúvida. Existe um shield, que é como se fosse um, como que eu posso dizer? É um protetor. Shield é de protetor, né? Ele é acústico, né? Ele tem uma espuma por dentro e você coloca aqui em volta do seu microfone. Então ele dá realmente aquela sensação de caixa. Às vezes, para quem tem um ambiente que não tem tanto móvel, não tem que nem um tapete, uma cortina, um ambiente mais amplo, se você usar esses shields, ele faz um abafamento realmente do som e fica muito legal. Assim, Eu a já qualidade sai de um nível assim, fica excelente. eu já gravei um comercial numa sala vazia, uma sala que estava para aluguel, e o que que eles fizeram? Eles botaram 2 araras, e sabe É, aquele cobertor que, eu vou falar aqui que é aquele cobertor de doação, aquele cobertor bem baratinho, e aí eles colocaram 2 cobertores em volta dessas araras para que a voz se concentrasse uma no chão. Não precisa ter o shield, que deve ser caro, uma dessa um isopor, né, o que sobrou como é que é, de uma caixa de ovo, corta no meio, às vezes coloca, a caixa de ovo também tem essa reverberação boa. Então é bem bacana quando você está gravando um podcast, cuidar com esses sons, né. O Mapa da Maga, eu vou já fazer uma propaganda aqui, que é uma astróloga que eu entrevistei também na minha Semana Barbarize, porque eu adorava ela, eu quis tentar pegar a audiência dela, que é lá de Recife, Pernambuco. Ela é uma astróloga muito gostosa de ouvir ela, porque é um podcast, tá, o Mapa da Maga. E ela fala assim: "Ó gente, Câncer entrou em Escorpião, então minha filha, se tudo tiver que dar errado, vai dar ladeira abaixo". Então ela não fala daquela maneira de astróloga super especial, né. E ela me deu uma dica, ela disse: "Bárbara, eu moro no primeiro andar", eu troquei várias ideias com ela, como é que ela montava o roteiro do podcast. Antes de conhecer a escola do podcast, ela foi a minha primeira mentora. Ela falou: "Bárbara, tem dias que, assim, o trânsito tá horrível aqui na minha cidade, eu pego o meu colchão e coloco na janela. Fecho a janela e coloco na janela, para que esse som da rua não venha". Então tem tantas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso, uma cortina, uma janela, um cobertor, para melhorar eh aqueles 38% lá que presta atenção no que tu fala, que é o ritmo, que é o som. Eu tenho outro microfonezinho que eu coloco no telefone, eu encaixo aqui, ó, é o microfonezinho da Shure, que eu coloco para quando eu estou gravando na praia, para quando eu estou gravando no vento. Ninguém ouve teus stories quando tu tá, com o vento. Tu troca de canal, é a mesma coisa quando sai dá chiasso na TV, tu troca de canal, tu não quer ouvir aquilo. Então, assim, não tem esse microfone, Bárbara, não vou comprar. Quando for utilizar numa gravação, tenta proteger aqui um pouquinho mais o microfone, sabe. Fala contra o vento, vai no muro, tenta fazer contra o vento para fazer direitinho, assim. É claro que a gente vai gravar o podcast dentro de casa, mas às vezes consegue uma entrevista fora, tenta achar um lugar que tenha essa proteção de sons, né. Mas vamos lá para aquecimento vocal. Mudando de assunto, virando a página. É muito legal a gente fazer alongamentos, tanto com o corpo, com o pescoço, um pouquinho antes, né. Abrir a boca, a, u, a, u, a, o. Isso tudo é muito importante para que
a gente vai trabalhar com isso, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Então, assim, esse aqui é nosso instrumento. É a é o bisturi do médico, isso aqui é a caneta do advogado, é o computador, é os dedinhos do computador, sei lá, né, de alguma outra profissão. Então tem vários exercícios que você pode fazer, e são exercícios bons até para manter a cútis em dia. Dois em um, né? 2 em um, assim. Então, assim, aquecer a voz, abrir, alongar a cabeça, isso eu lembro que eu fazia bastante no coral, né, alongar, fazer aquele que a É. gente desce. Ai, o que que importa? Tudo isso importa. A gente vai trabalhar com isso, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Treine o que você vai falar também. A grande maioria das situações que a gente não sabe o que falar, e existem vários vícios de linguagem, que é o né. A gagueira, se a gagueira ocorrer em situações de nervosismos, né. Pode ser controlada com memorização, né. O né, eu estou tentando perguntar para o público se eles concordam. E aí, ou te ouvindo no podcast que tu gravou, ou vocês perceberam que que muitas vezes eu não falei o né. Outra coisa que também as pessoas acabam fazendo é vai ser dito sobre o assunto. Dessa forma a pessoa sente segura. O é o teu cérebro pensando o que você vai falar. Então, assim, são esses vícios de linguagem, não custa. Antes de começar a entrevista, antes de começar o assunto, dá uma lida bem no texto, entende o que ele vai ser falado, ouve depois o teu material para ver se tem esses vícios de linguagem. O né é querer que o público concorde com você. Se é uma live, é bem bacana de falar, né? Eu acho que eu vou colocar esse perfume de alecrim com o de lavanda, né? Aí tu tá perguntando para o público responder no chat automaticamente. E o que às vezes um palestrante dá, ele é a voz dele falando, é o corpo dele falando, o que ele está buscando na cabeça dele. É aquela bolinha que dá no computador quando ela está pensando, sabe? É o nosso Então, assim, nos ouvir, saber quais são os erros que a gente está cometendo, e se a gente souber o nosso texto, a gente não vai ter o O né pode vir, mas não em todo final de frase. Num final de frase que eu Ele fica preciso dar mais concordância. espaçado, né? Você consegue deixar a comunicação mais fluida e falar menos, né? Porque realmente é um cuidado que a gente tem que ter. Principalmente, uma coisa que eu percebia é que quando a gente faz a edição do podcast, aí você vai lá e começa a fazer a edição. Aí você percebe os né, e isso é legal, porque, principalmente no início, aí você começa percebendo, puxa, aqui eu poderia ter falado diferente, olha aqui, quando você está se ouvindo, então, o próprio exercício de você estar fazendo a edição é interessante no começo, porque você está se ouvindo e procura corrigir aqueles erros que faz parte da comunicação, dentro do processo evolutivo, né? O primeiro episódio, uma coisa, o segundo, aí você vai melhorando e assim sucessivamente. Então, o processo de editar o podcast também ajuda. Quando eu trabalhava na rádio, eu gravava as entrevistas com o Ronaldo Coutinho, que era do Tempo. Eu também gravava a posição dos aeroportos, estavam fechados ou não. E eu percebi muito isso aqui, ó, antes de começar. Com a dificuldade de falar, muitas vezes torna-se comum a pronúncia incorreta das palavras. Eu tinha um respiro muito grande. E aí eu tinha que cortar todos os respiros. E quando a gente edita, a gente vê aquele, né, aquele grandão assim para poder tirar. Então, quando eu vou começar a gravar um vídeo, com a dificuldade, daí eu só dou o play quando eu dou com a dificuldade, eu tomo ar como se eu fosse entrar numa piscina e tampar o nariz e atravessar ela, né. Eu sei que é super errado, eu vou tratar isso com a fonoaudióloga agora, uma respiração mais tranquila, a gente vai falar de respiração daqui a pouquinho. Uma coisa bem divertida para a gente fazer para aquecer a voz são os trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né. O peito de Pedro é preto. Quem disser que o peido, ó, peido nada. Então, assim, ó, ler esses trava-línguas também te ajudam a aquecer a voz. Pode escolher um que você goste, pode escolher os que os pais já contaram, as mães já contaram, pode usar essa listinha também, fica super à vontade. Isso é bacana para aquecer a voz. Eu começo cerimônias várias vezes, travo na hora de falar alguma palavra. E aí o que que eu faço? Eu separo em sílabas. Vamos pegar uma palavra, otorrinolaringologista.
Otorrino, traço. Eu passo um traço na caneta. Otorrino, laringo, traço. Logista. Fica fácil. Otorrino, laringo, logista. Então, assim, uma palavra muito grande, uma palavra que às vezes não sai do jeito que tu queres pronunciar. Fala ela várias vezes. Vou pegar uma aqui. Desenvoltura. 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 Fala várias vezes, porque daí quando for falar, exercitar ainda mais a desenvoltura. Desenvoltura, já saiu dia, ó. Desenvoltura. Desenvoltura. Repete várias vezes essa palavra. E usa os trava-línguas como nosso aquecimento. Outra coisa que é bem bacana para a gente relaxar aqui o tom de voz é o seguinte, a gente pode aquecer a voz fazendo tá vendo que tá saindo tremido? E o que eu particularmente gosto muito de fazer, quando eu tô indo para o local, eu moro perto da Lagoa da Conceição, às vezes eu tenho que ir, para quem conhece Florianópolis, eu tenho que ir lá para o norte da ilha, no Coção do Santinho. Eu vou cantando. E uma das músicas que eu gosto de cantar, assim, que eu acho que me aquece a voz, é o Wave, do Tom Jobim. Mas eu canto assim, ó. Vou te contar. Não é cantar assim. Vou te contar. Não. Vou te contar. Os olhos já não podem ver. Coisas que o só meu coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. Não faz mal que saia desafinado, gente. É para poder aquecer. Aquecimento. Principalmente quem grava de manhã. Né? Essa questão de manhã você acorda com essa questão das cordas vocais, elas estão, né, menos aquecidas e tudo Elas mais, estão né? mais grossas. E É, na verdade, eu vou falar que a gente não tem cordas vocais, a gente tem pregas vocais. E aí nas pregas. pregas ficam esses pequenos mucos, né? Eles são músculos, então a gente tem que exercitar como se a gente exercitasse o braço, como se a gente exercitasse a perna. Então é muito bacana pronunciar essas palavras antes, né? Aqui eu vou deixar os exercícios para vocês, pra, tra, cá, chá, nha, lhá, guá, quá. Ué, Já, ué, ué, é, zé, zé, zé. e Eu, ali o eu, pra, depois vocês vão trocar para pre, tre, se, crescer. che. É exercício para cada Tem vez mais um, aquecer. você falou disso aí, tem um cara que chama Colin Gray, é um inglês, e quando a gente começou a estudar sobre podcast, a gente assinou lá o curso dele, e era bem legal, a gente fazia, né, as aulas e tudo mais para aprender com ele. É um cara muito bacana, Colin Gray, chama. E ele dava justamente esses exercícios, né? E de vez em quando a gente até brinca antes de começar a gravar a live, a gente fala blá, 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 blá. Você fica, né, essa questão de você movimentar, blá, 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 né? Você fazer gestos, né? Cantar, enfim, se soltar mesmo para você aquecer e realmente movimentar. Esse aquecimento da voz é tão simples, né? Não é nada de outro mundo. E assim, ó, ai, não esqueci, tá lá no PDF, eu não lembrei, tá lá na Foi aula, eu não qualquer baixei. coisa, você se liberta, né? É isso que ele fazia justamente esse, ele falou justamente isso do papagaio, ele falou, cara, faz de qualquer jeito. Se você não se lembra do que os exercícios certinho, faça de uma maneira espontânea. O importante é você trabalhar a voz para a hora que você começar, né? Eu quero só saber quem lembra daquele filme chamado Lua de Cristal, onde Xuxa larga tudo no interior e vai tentar a vida na capital, no Rio de Janeiro. Aí ela vai para uma aula, ela vai trabalhar como empregada doméstica num lugar que tem aula de canto. Até que eles veem ela cantando e dizem, que maravilha, tá, Lua de Cristal que me faz sonhar. Só que nessa aula tem um pedacinho do filme que ela faz o si, fu, xi, pá, si, fu, xi, pá. O pá é para descer todo o catarro que está na garganta. Si, fu, xi, pá, si, fu, xi, pá. E tem vários outros que a gente pode fazer. Isso é para aquecer as tuas pregas vocais. Vamos adelante, que eu quero acabar isso aqui antes de levar um... buscar também trabalhar essa entonação na voz, né? Isso aqui já foi. Buscar respirar corretamente. Aí eu vou contar uma historinha bem pequenininha para vocês, que é a seguinte. Eu acho que eu passei aqui. Quero achar Brahma. Brahma não é a cerveja, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vou contar do jeito que eu lembro. Eu tenho até a historinha aqui no outro computador, mas eu vou contar assim. Os 5 sentidos
chegaram para Brahma, aquele monge lá, não sei da onde, e disse: Brahma, qual de nós é o mais importante? Brahma, com a sua centralidade, com a sua sabedoria, fala: aquele que você puder passar um dia sem. Bom, a visão disse: eu sou a primeira. A visão foi embora. E durante um ano, as pessoas que viviam naquela comunidade viveram como cegos, não enxergavam, mas sentiam gosto, respiravam, podiam utilizar as mãos. Aí a visão voltou e disse: nós conseguimos viver sem você. A audição foi embora. Durante um ano, aquelas pessoas viveram como surdas e conseguiam ver tudo, conseguiam sentir o cheiro de tudo. E depois de um ano, a audição voltou e disse: vocês conseguiram viver sem mim? Sim, conseguimos viver sem você. A gente enxergou, né, com os olhos, a gente pegou com as mãos, a gente sentiu os cheiros de tudo. E aí, resumindo a história, teve um momento que disse: bom, respiração, sou eu, é a minha vez. A respiração começou a ir embora. E quando a respiração começou a ir embora, todos disseram: não vá, porque nós morreremos sem você. Então, assim, o preceito de tudo, do medo, o preceito da voz, o preceito de tudo é a respiração. A gente não consegue viver sem a respiração. É o nosso primeiro ato quando a gente nasce e é o nosso último suspiro quando a gente morre. A gente passou por uma pandemia agora que a gente foi proibido de respirar normalmente, a gente utilizou máscaras, né? Então a gente viu como a respiração é importante. Eu gosto muito de ensinar uma respiração para te tranquilizar. Porque o que, que acontece? Quando você tem medo de gravar, quando você está passando por uma ansiedade, a tua respiração fica mais contida, teus órgãos todos trabalham menos. Se você está com medo, todo o teu sangue vai para a ponta das tuas mãos, dos teus pés, porque é onde você precisa de energia para poder correr do medo, né? Correr de um leão que vai te atacar, correr de alguém que vai te matar, correr de alguma situação que você não queira estar. A respiração, ela controla o teu tom de voz, ela controla o teu batimento cardíaco, ela te deixa mais tranquila. E muita gente não sabe respirar direito. Por isso que eu trouxe até uma garrafa de água. A primeira coisa que a gente tem que fazer, respira pelo nariz e enche a barriga lá embaixo como se estivesse cheia de água. Panção mesmo, tá? Panção de... Encheu. E vai esvaziando aos pouquinhos, como se a gente estivesse botando num copo. Até esvaziar o que chega aqui embaixo. Respirou, encheu a pança de ar. Bota lá para fora, é a respiração diafragmática. Na hora de botar para expirar, vai fazer, né? Vai expirando aos pouquinhos até a tua barriga ficar totalmente lá para dentro, o umbigo colado lá nas costas. Outra respiração que te acalma antes de começar uma gravação, eu brinco que ela é em 4, porque é mais fácil de eu fazer quando eu estou respirando. A gente inspira em 4. 1, 2, 3, 4. Segura lá. Travadinha sem falar nada. Solta. 1, 2, 3, 4. E fica sem ar no pulmão durante 4 segundos. Não consigo. Faz em 2. Inspira. 1, 2. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2. Fica sem ar no pulmão. 1, 2. Isso tudo deixa vocês muito mais relaxados, muito mais tranquilos, muito mais focados. Existe uma respiração também do pranayama que a gente respira só com uma das narinas. E solta com uma delas. Ou pela boca também, se vocês preferirem. Uma das narinas, que eu não vou lembrar agora, depois, por favor, pesquisem no Google. Uma das narinas ativa a parte do cérebro que trata das emoções. Então você fica mais tranquilo emocionalmente. A outra das narinas, ela trabalha o que é mais do foco. Mais a parte mental, mais a parte de trabalho, mais a parte profissional. Então, quando vocês estiverem muito afobados, muito agoniados, tira a emoção. Quando precisa focar, meu Deus, eu passei a madrugada inteira olhando esse PDF para mostrar para vocês, estava agoniada e muita coisa me chamando a atenção, eu disse, respira só com uma das narinas para deixar tranquilo. Direita e esquerda não é o meu forte, então depois só pesquisem no Google, é respiração pranayama, com Y. Existe a respiração de uma narina só, que ela pode te deixar mais tranquila. Então a respiração vai ser a base de tudo para vocês aprenderem
a controlar o tom de voz, a controlar a ansiedade. Às vezes, até no meio da entrevista, dá um mute ali no teu microfone. Às vezes, inspira em 2 e solta em 4. 4 segundos, né? Inspira em 1, 2, solta em 4. 1, 2, 3, 4. A respiração, ela te traz uma tranquilidade muito grande. Eu estou passando por um processo que eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. Entrei no sofá uma sexta-feira, eu só saí na segunda-feira. Comi o que tinha aberto, zanzei para algum lugar aqui do prédio, se eu tinha que levar meus cachorros, comprar alguma coisa, mas eu fiquei muito transtornada. Então, a respiração, o exercício físico, fazer coisas que eu gosto, como estar aqui hoje, né, dando essa aula, são coisas que estão conseguindo me tirar desse transtorno de ansiedade sem medicação. Não quero tomar medicação. Então, a respiração vai ser a base antes de começar. Ai, vamos gravar, vamos gravar. Ai, vamos lá. Então tá, estamos aqui com o Jefferson da Escola do Podcast. Não, gente. Respira fundo, te tranquiliza, tanto que quando o Jefferson falou, a gente já está pronto aqui, eu digo, eu preciso de 2 minutinhos eu já estou entrando, porque eu fiz uma respiração, olhei para essa natureza linda, que tal, o dia está maravilhoso em Floripa, para eu poder me preparar para estar aqui calmamente e não afobada. Por mais que agora eu vou afobar, porque eu quero correr com esse conteúdo. Ah, falta 25 minutos, agora eu vou fazer você, você Né? respirar fundo agora. Vamos lá. Dicas de ouro, né? Pratique em voz alta as suas falas, o seu texto, a sua apresentação, principalmente aqueles textos que se repetem. Eu acho brega, não sei se o Jefferson, que já falou sobre isso, porque eu vou começar a acessar os conteúdos, mas aqueles inícios e começos de podcast que são sempre gravados. Oi, eu sou Bárbara Ehrig e hoje a gente vai trazer um convidado muito especial. Coloque seu sininho para não sei o quê, faz não sei o quê, deixe seu like, deixe não sei o quê. Tu percebe que é gravado, né? Então, faz sempre original, claro, né? Tem demandas e demandas, mas quando puder, faz original, faz gostoso. Eu percebo muito no Conversas com Bial que o começo e o final deles são gravados. Ah, se você quiser ver esse conteúdo, você também pode assinar a Globoplay. Nanana. É gravado, o tom de voz muda, sabe? Não é a mesma coisa, né? Então, repassa teu texto, usa a sua apresentação, aproveita a experiência que você tem toda em cima desse tema e, e faz uma coisa diferente, sabe? Que vantagem que a Maria vai levar de receber tudo isso, gente, sabe? Não vamos botar mais conteúdo, mais podcast no ar sem ter uma coisa bacana, né? Indo para as mãos, né? Quando a gente usa as mãos, eu gosto muito de ir assim, por exemplo, num café, onde 2 pessoas estão conversando, algumas pessoas estão conversando, eu praticamente consigo entender o que elas estão falando só com o uso das mãos, né? Então vamos lá, só para vocês entenderem um pouquinho mais. O dedo em riste para frente, ele acusa. Eu não queria ter participado desse evento e eu acho que não A é bem assim confusão que é dedo, funciona. então. Quando a gente está em confusão, Dedo em geralmente tem o riste. dedo. Para cima em alerta é atenção, como a gente pedia para a professora. Opa, né? Com o polegar, ele indica autoridade. Porque o que eu estou falando aqui, minha gente, é verdade. O indicador e médico, ele explica. Olha, deixa eu ficar um pouquinho mais longe. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre biologia. Existe a biologia marinha, existe a biologia, ela é mais tranquila, com 3 dedinhos, vocês vão começar a perceber. Né? Tem mais coisa de mão. Mão fechada, com o polegar tocando o dedo médio. Energia e vigor. Quem nunca viu uma chegada de um Ironman, de uma prova de São Silvestre, que os caras fazem assim, ó. Jogo de futebol que teu time faz um gol. Quem é Flamengo aí, ó? Flamengo fez um gol. O dedo, ele vem aqui, ó, no meio. É energia, é vigor. A gente fala, vai que vai conseguir, corre, corredor. Já com o dedo posicionado do lado, ele é poder. É geralmente como o político faz. Juntos chegaremos lá, força sindical, PMF, PLL, não sei o quê. Eles fazem aqui, ó. Isso aqui é poder. Então, quando você está falando com algum entrevistado, o poder está na tua mão. Olha como eu falo diferente. O poder está na sua mão. O poder está na sua mão. Olha como o poder ganhou força quando eu falo o poder está na sua mão. O poder está na sua mão. Você usa a mão junto quando está falando. Mão aberta, com a palma para cima, é recebimento e doação, aquela coisa.
Doe para o nosso podcast, porque a gente vai adorar ter a sua contribuição, participe, né? A palma para baixo é rejeição. Não, 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 não. Peraí, ô Jefferson, a gente não combinou isso na aula, né? Para baixo aqui, né? Não, não. O rapaz vem te beijar, tu diz não, não quero, né? Tá fora do Tá de contexto, né? dieta, vem oferecendo assim não, né? Com a palma da mão para baixo. Com os movimentos lentos, calma, paciência, né? Calma. Até aqui para baixo, calma, eu já vou chegar naquele assunto, calma, né? Com uma lateral a gente pode falar, no podcast, eu estou usando tudo podcast porque é o nosso assunto, né? No podcast de hoje, a gente vai entrevistar o Ivan Mizanzuki, que ele vai falar como a criança sumiu, como que é a cidade de Guaratuba e também como que as pessoas foram julgadas no tribunal. A gente divide. Pode ser no ar também, sem a mão embaixo, né? As professoras falavam, na aula de hoje a gente vai ter português, matemática e geografia, né? A gente divide no ar. Outra coisa das mãos bacana. Quando a gente está com as palmas da mão para cima e os dedos para baixo, a gente fala, esse podcast ele vai trazer muito renascimento para você. A gente vai plantar hoje uma sementinha dessa aula, mas a Bárbara vai vir trazer outras aulas para vocês, né? Com a palma do dedo e os dedos para baixo, com pequenos movimentos também. Ah, não, para cima, né? O primeiro é para cima, mão aberta para cima. Deixa eu pensar numa frase. Depois dessa aula, vocês vão saber respirar melhor. Vocês vão renascer como uma nova pessoa. Para cima. Para baixo é plantar. Essa é a primeira aula que ela está dando. Na sequência, ela vai dar uma segunda aula. Está plantando, está penetrando, né? Está falando de... Também pode falar do tempo de hoje. Hoje a gente vai ter no podcast uma entrevista especial, né? Com a palma voltada para baixo, com pequenos movimentos. Não, não, sai. Essa aula a gente não quer ter, né? Não, não, né? Isso tudo são coisas que a gente faz com as mãos, né? E que isso pode trazer muito mais interpretação na hora que a gente for fazer o nosso podcast. A gente não precisa exercitar, porque eu acho que vocês fizeram aí durante o momento, podem rever essa aula também para fazer, ou se perceber falando com as mãos, ou perceber os outros num café, num bate-papo, vocês vão adorar isso. É como se a gente estivesse lendo a conversa das pessoas só com as mãos. Não, hoje, eu vou falar alguma coisa assim, tipo, não, hoje eu não vou beber. Não, hoje eu não vou, não. Né? A gente percebe as pessoas com os toques das mãos. Perguntas e respostas, vamos pular, vamos deixar lá para o final. Sobre como, né, outras dicas de ouro também. Cantar uma música ali, eu falei do Wave. Imagine o que você está falando. Você está falando do metaverso, se imagine lá no metaverso, como que seria, o que, que aconteceria. Beba água para hidratar a sua voz. Quando você está fazendo vídeo, eu dou uma sugestão. Beba água fora do vídeo. Porque a coisa mais feia é alguém beber água. Eu faço assim, Bárbara. Hum. Olha, tô aqui. Mas a tua tem um fundinho, né? Não aparece. Mas às vezes um copo aparece a pessoa, o copo aparece a boca da pessoa, a pessoa pode babar. Então, eu aprendi isso com a Michelle Obama, né? Ela não bebe água e quando ela bebe, ela vira de costas. Então, quando eu estou apresentando ali, que vocês estão vendo as fotos, eu viro de costas, pego a aguinha, tomo de costas e viro. E não é a gente beber a água assim, tipo, 3 goles, né? Porque vocês estão ali no podcast de 1 hora, uma apresentação de uma formatura de 1 hora. Não dá para dizer assim, chamamos o formando Arthur. E antes de chamar o Bruno, eu vou no banheiro. Não vou no banheiro. É, Então a água ela é para umedecer a tua boca só, dar aquela limpada que assim, mas não é é 3 jogo goles de rápido, água. né? É. Não usar bengalas, né? A bengala, por exemplo. Então, gente, olha, ou então aquela caneta que tu fica apertando toda hora, né? De ficar Eu nervoso. faço isso muito. Às vezes eu fico com a minha canetinha aqui, ó. Às vezes eu tô com ela aqui do ladinho anotando e Ó, ela acaba usando. vou te dar uma Ela, dica, quer ela, ver? ela virou uma bengala, agora eu descobri. Ah, Ó, já faz um exercíciozinho para a mão com uma bolinha, né? ah, Ah. Eu, às vezes, tem palestrantes que, às vezes, eu estou esperando ali para subir para falar, eu falo, né, mais com o público, não só no podcast. Às vezes, eu fico alongando os meus dedos também.
né? Eu me pego fazendo isso, assim, alongando os dedos, fazendo esse barulhinho, assim. Esse barulhinho, às vezes, é para o palestrante se tocar que ele já acabou o tempo dele, mas eu acabo usando as mãos. É uma indireta, na verdade. É uma indireta. Outra coisa, quando está gravando, não andar de um lado para o outro. Isso acelera o teu batimento, isso te deixa mais ofegante. Então, assim, vou gravar em pé paradinho. Vou gravar É parado. sentado, não é sentado mexendo a cadeira, porque isso aumenta o teu batimento cardíaco e, consequentemente, a tua voz fica diferente, né? Deixa eu ver o que mais que está aqui, deixa eu só empurrar esse negocinho para cima. Blefe com seu corpo, que foi o caso do sorriso, né? Da gente forçar um sorriso. E quando tiver palavras difíceis, não esquecer de repeti-las para que você não erre elas lá no meio do texto, né? Às vezes tem num currículo uma palavra muito difícil, etc. Então, o que eu faço? Eu leio várias vezes ela. Ainda mais quando é inglês, morro de medo. Aqui estão alguns erros de comunicação que eu percebo e que tem podcasts que têm essa pegada, né? Mas mesmo assim, erros que a gente não precisa cometer. Primeiro, fazer piadas fora de hora, principalmente as homofóbicas, as racistas, as muito específicas, né? Quem está ouvindo teu conteúdo pode se desconectar. Se daqui a pouco eu ouçar que toda loura é burra, o que esse cara tá achando? Ah, bloqueei o podcast dele, né? Então, assim, evitar fazer essas piadas. Faz piada em casa, com a mulher, com o filho, com os amigos, mas, assim, no ambiente de trabalho, que é o nosso podcast, evitar fazer esse tipo de piadas. Você sabe que a gente já teve um episódio, um não, acho que alguns, que nós fizemos algumas entrevistas e surgiu, tipo, alguma coisa homofóbica, assim, meio racista, a gente acabou editando, né? E realmente a gente removeu. Sabe por quê? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar em termos de responsabilidade, que ela é importante, porque o podcast ele é nosso, então é a nossa imagem, a nossa, né, o conteúdo é meu, então é meu e do Edward, então nós temos que ter essa curadoria. Óbvio, não teve, né? A gente nunca teve nenhum problema grande, assim, nada, mas teve uma ou outra entrevista onde o entrevistado acabou dando ali um deslize. A gente percebeu até que não tinha maldade nenhuma, Uhum. mas poderia ter uma interpretação equivocada. E aí, para você evitar qualquer tipo de desconforto, a gente optou por editar. Inclusive, o entrevistado não percebeu, então não fez nenhum comentário sobre, né, o corte que a gente fez, foi bem sutil. Então, assim, quem está, né, gravando, tomem realmente essa questão das piadas, né, a questão racista, às vezes pode parecer simples para nós, ou às vezes a gente percebe que a pessoa não tem, ela não está trazendo uma maldade, mas o outro às vezes quer interpretar, quer causar uma confusão. Então, se para Mimimi tá você cheio na internet, né, já? exatamente. Então, tenham cuidado. Realmente, esse é Eu um sou de uma cuidado. fase que, na minha fase de colégio, pô, eu era a maior zona que ficava no final da fila, e era loira chamada de Polaca Azeda, mas mesmo assim, eu sou de uma época que eu falava nega maluca, magia negra, e hoje em dia tem gente que acha, né? Mas É, nega maluca é uma coisa que eu via bastante. Hoje, se você falar isso, pode soar, né? dependendo de como é falado, passa. Mas o que eu digo é fazer uma piada mesmo, assim, É, nesse sentido, exato. guarda para ti, pula, né? Outra coisa, fazer pergunta, né? Quando não quer uma resposta. Não adianta, Hum, não adianta, na verdade não é isso. Fazer uma pergunta quando quer uma resposta, não é o não. Faz a pergunta e deixa o entrevistado falar, né? Deixa ele colocar, já que ele é o expert no assunto, se você está entrevistando ele, o não tem que tirar ali daquele, antes de mandar o PDF. Fazer a pergunta quando quer uma resposta, né? Eu percebo muito que tem apresentadores de podcast que falam demais, né? E acham que são experts naqueles assuntos, mas eles são os entrevistadores. Se é um assunto que eu domino, vamos supor que vai entrevistar alguém da comunicação, eu posso ter um bate-bola, mas quando a gente está entrevistando, a gente tem que dar gancho nas respostas e ir e conduzindo. é um bate-papo, né? É um bate-bola. Você trouxe ele justamente para oferecer alguma coisa para a audiência, né? Então, tem que saber, né? Tem que ter esse cuidado, senão você fala, né? Não, é mais do mesmo, né? Saber pedir desculpas a cada erro, né? Ou pedir desculpas a cada erro. Daqui a pouco você está falando assim, ah, lápis. Ah, desculpa, é lápis. É óculos. Ah, não, desculpa, é óculos. Não, pede desculpas quando errar uma palavra bacana. Ah, desculpa, gente. Ah, desculpa. Não, daí parece. Que autoridade tu, como entrevistador, tem, né?
A gente vê poucas vezes William Bonner, Fátima Bernardes, quando estavam lá, né, no Jornal Nacional, falando sobre No pedindo erro, né? desculpas, né? Dá uma engasgada, passa, lembra daquele ponto, 7% das palavras, 7% das pessoas prestam atenção no teu texto, 30% que eu esqueci, presta atenção no 85, teu né? tom de voz, e o resto presta atenção em toda a tua linguagem não verbal, todo o jeito como tu conduz, a roupa que tu tá, se tu for se estiver em vídeo, né? O jeito como tu tá levando aquela maneira. Então, assim, às vezes, quando tu pede desculpa, tu chama mais atenção para o erro do que, né, só pede desculpas quando for essencialmente. Ser arrogante demais, é claro que tem entrevistados que dá vontade de dizer, ah, meu querido, né? Mas daí encerra a entrevista e convida um próximo entrevistado para falar sobre aquele assunto. Tomar partido naquele momento, por mais que você seja de um partido político, ou que você goste mais de um determinado time de futebol, ou se você for vegano e defender essa bandeira, né, demais, não toma partido naquele momento quando você é o entrevistador, quando você está conduzindo aquela entrevista. Vamos supor um assunto bem polêmico, aborto. Se eu sou contra ou a favor, não importa naquele momento. Eu posso colocar a minha opinião, óbvio, mas é o entrevistado que está ali, seja o padre que vai dizer que é contra, ou seja alguma ONG que seja a favor, deixa eles falar, né? Naquele momento tem muito jornalista de futebol que não fala o seu, jornalista esportivo, vamos lá, que não fala o seu time de futebol, que não fala, né, que esconde. Então, assim, a tua opinião, às vezes, ela tem que ficar um pouquinho mais recolhida, né? Tu pode fazer perguntas para que elas sejam desenvolvidas pelo entrevistado, mas a tua opinião não precisa estar no primeiro ponto. Senão, tu faz um podcast só teu, falando da tua opinião, sem trazer entrevistado, né? Evitar usar palavrões, né? Até porque podem ter crianças assistindo, né? Existem momentos para falar palavrão, mas assim, troca um pi por um palavrão mais sutil, né? Tenta usar Mais alguma light. coisa. Não extrapolar o tempo, isso é uma das coisas essenciais, tem tanto tempo. E o mais gostoso de tudo, às vezes, você está numa entrevista super gostosa, é claro, renderia 6 horas de entrevista com aquela pessoa, tipo eu estou falando aqui na aula. Assunto tem, mas assim, é tão gostoso quando tu vai num show e assiste. Imagina o Roberto Carlos tocando, sei lá, 200 vezes Esse Cara Sou Eu. Tu esperou o show inteiro para tocar Esse Cara Sou Eu, daí ele toca assim 3 vezes seguidas. A pessoa vai embora antes de acabar o show. Então, assim, deixa um gostinho de quero mais, assim, então eu vou te chamar, Jefferson ou Bárbara, eu vou te chamar para uma próxima aula, deixa aquele gostinho de querer um pouquinho mais, sabe? Eu sei que a gente já está quase aqui extrapolando o tempo, dá teu último recadinho, a gente vai te chamar para dar essa continuidade. Ninguém consegue assistir um podcast de, sei lá, 3 horas, né? Não tente falar numa língua que você não domina. Eu sei de bate-ponto. Eu fui num evento falar para o palestrante que I'm stay in your room tomorrow. A tradutora virou para mim e falou assim, o que você falou para ele? Eu disse que amanhã eu estarei na sua sala. Não, Bárbara, você falou que amanhã você vai estar no quarto dele. Ele olhou para mim de cima a baixo, ele só deu um sorrisinho dela, pulou na minha frente, eu disse, não, amanhã eu estarei na sua sala. Então, assim, uma língua que você não domina, por exemplo, vamos entrevistar aqui o Jefferson, ele que é formado em Harvard. É Harvard mesmo? Não, Bárbara, é Harvard. Olha que legal, é uma faculdade, né? É uma faculdade. Então, assim, não vai, tipo, achando que é o dono da cocada preta se é uma língua estrangeira que você não domina. Vai que o palestrante acha que você vai dormir no quarto dele amanhã, né? Pode acontecer isso. Outra coisa, palavras inconsistentes. Veja bem, bom, que tal falarmos sobre isso? Aquele papo de tio chato que cola em ti nas festas, sabe? Veja bem, acreditamos que... Não, 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 não. Passa. Isso aqui é mais para vídeo, né? Homens, evitar mexer na calça, né? Para não chamar atenção ali quando tá falando um vídeo. As mulheres também, para não se arrumarem assim no vídeo, né? Tipo, mexer em alguns locais erógenos, né? Porque isso acaba chamando atenção. Lembra daquele ponto, 7% texto, 58% tom de voz e o resto todo no que tu tá passando. Às vezes, vou te dizer do que eu ouvi. Esses dias eu perguntei para uma amiga, ela estava confidenciando que ela foi num evento de uma palestra holística. Aí uma amiga dela
né? Disse, ai, como é que foi a palestra holística, né? Que eu queria tanto ter ido, me conta o que que tinha de novidade. A moça que foi na palestra disse assim, a palestrante meio velha, né? A roupa dela estava meio suja. Vocês perceberam, né? Conteúdo, ela não falou em primeiro, dizendo, ah, foi um conteúdo que transformou minha vida, não. Ela prestou atenção na roupa, nas rugas e talvez na qualidade do som, mas ela não prestou atenção no conteúdo. Então, sempre lembrem disso, 7% lembram do conteúdo, 58% do tom de voz, do volume do microfone e o resto de como você se comunica com a mão, com a roupa, com a postura, com a alegria que você está naquele momento. E nunca fale demais com o microfone ligado. Já imaginou eu dizendo assim, ó, estamos aqui, daí o Jefferson começa a falar e vai dizer, não, peraí, ó, já tá acabando essa aula chata aqui, eu já tô indo, tá? Fui demitida? Quantos jornalistas da Globo, de todas as emissoras, foram demitidos por comentários? Teve um que acho que foi o Boris Casoy que falou, o que que esse gari tá dando Feliz Natal? Ele tem que catar lixo. Então, assim, quando você estiver conectado com o microfone, quiser fazer um comentário, aí você vem aqui, que eu não sei onde é que eu não vou fazer para não dar erro, muta seu microfone. E desmuta o microfone. Então, assim, ó, pelo amor de Deus, né? Ainda mais se for um programa, sei lá, ao vivo, alguma coisa nesse sentido, tome cuidado para não falar demais. Passamos para o próximo, que eu quero acabar logo para responder as perguntas e respostas. Comida. Tá dando fomezinha já, né, gente? Comidas proibidas antes de utilizar a voz profissionalmente. Eu vou te falar primeiro da pipoca, que foi uma experiência minha. Eu gravava muito texto para o vídeo depois fazer um tchan-tchan-tchan, fazer as edições. E aí a pessoa disse assim, ah, quer comer uma pipoca? Quero. Aquelas coisinhas da pipoca ficaram travadas na minha garganta, que eu tossia, a palavra não saía. Então, assim, ó, come pipoca depois do podcast. A pipoca, ela gruda aqueles pedacinhos que não saem. Leite, derivados leite, queijo. Ah, vou tomar um leitinho antes de, né, um Nescau, sei lá o que vocês podem tomar antes. Eu não tomo leite, mas aumenta o muco. Aí fica aquela voz mais grossa, assim, fica uma voz mais... Parece que ela tá com... que ela tá com caneleiras aqui, né? Que ela tá com... Deixa a voz diferente, né? Muito condimentado, vai te dar muita sede, vai te deixar muito salivante. Pesados, assim, uma feijoada, assim, alguma coisa assim, antes de gravar. Não por causa de ser uma feijoada, você está acostumado a tomar, toma. Mas a feijoada, o que que acontece? Toda a tua energia vai para o estômago para digerir aquela feijoada, né? Aquela carne muito pesada, aquele molho muito pesado, aquele macarrão. E aí a tua cabeça, o teu cérebro não funciona tão bem numa entrevista. O doce, ele aumenta a salivação, fica saliva demais, às vezes salivando demais a sua voz sai meio aguada, né? Chá, ai, vou tomar um chazinho para apresentar o podcast, né, 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 né. O chá é diurético, ele te ajuda a desidratar, ele te ajuda a ir no banheiro. Não tem problema nenhum tomar chá, se você puder fazer uma pausa e utilizar o banheiro. E tem muita gente que diz assim, ai, tô com dor de garganta, vou fazer um gargarejo de água e sal. O sal irrita a mucosa. Então, assim, quando vocês quiserem fazer um gargarejo antes de começar, faz com soro fisiológico, pode aquecer ele um pouquinho, dica da Nutri, não, dica da... Esqueci o nome dela. Da profissional que cuida da voz. Fonoaudióloga. Da fonoaudióloga. Ela falou, aquece bem pouquinho assim, ou até em temperatura ambiente, um sorinho fisiológico desse de farmácia, aquece, faz o gargarejo, faz lá mesmo e segue diante. Mas cuidar um pouquinho com a alimentação antes, né? Bebida alcoólica também te deixa desidratado, né? Pode também fazer com que você fale algumas palavras que você não quer, né? No caso, eu aqui foi porque eu precisava da rolha, gente, não foi por nada, e para tirar um pouquinho do nervosismo, né? Mas não usar isso como uma bengala, eu vou gravar um podcast, vou tomar uma dose de alguma coisa. Não, não façam isso. Isso aqui é só para eu conseguir a rolha. Vou seguir para o próximo aqui, que acabou. Olá. Pronto! Faltam 2 minutos para as 16 horas. Você conseguiu, Bárbara, tá vendo? Olha lá. Tum. E... Que legal. Eu gostei. O pessoal pode Massa, colocar né? no chat aí. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar. A Bárbara vai responder agora as perguntas Ai, do chat. Ela já até tirou aqui a apresentação.
Eu Não, acho que eu o ia pessoal compartilhar o último só, ver se foi. foi. O podcast é para Aí, ser o legal. Conversas Bárbaras, que será retomado em breve, só tem 2 entrevistas lá. O meu Instagram é o Bárbara Erig. O YouTube também tem o Conversas Bárbaras lá em vídeo. O site está bem mal feito, que vai ser mudado em loco. E se vocês precisarem mandar um e-mail, tudo é Bárbara Erig, ó. contato@barbaraerig.com.br. Se alguém quiser meu WhatsApp, lá no link da bio, lá no finalzinho, assim, tem um monte de link lá no finalzinho para ninguém ver. Também tem meu WhatsApp para vocês me chamarem. Pronto. Legal. Muito bom. Obrigado, Bárbara. Eu gostei aí. Eu acho que sempre é bom o espaço aqui da própria comunidade, né? A gente tirou as dúvidas e agora a gente veio para a aula. Acho que é esse também, é proporcionar esse, para a comunidade, né? Então, para a gente trocar ideia, para a gente poder. Né, tem alunos, às vezes, que têm mais conhecimentos do que a gente, e isso faz parte do jogo, e a gente quer realmente trazer esse engajamento, esse network, para que vocês possam realmente aproveitar aí as dicas, conhecimento de outros alunos, às vezes tem pessoas que já estão mais adiantadas, tem pessoas que estão um pouquinho para trás, pessoas para frente, e aí a gente vai trocando essas ideias e vai evoluindo todo mundo junto, tá? Então, assim, realmente agradecer aí a Bárbara pelo tempo que ela pôde, né, se dedicar aí pra gente, eu agradeço de coração. O Edward não está aí hoje, né, ele está de férias, o Edward está passeando, deve estar lá acho que essa semana ele estava, se eu não estiver enganado, em Portugal, né? É verdade, ele está em Portugal. Hoje ele deve estar lá com o Rony tomando um café e, enfim. E aí, quero agradecer. Vamos ver aqui, tem alguma dúvida, pessoal? Senão, a gente vai ficando por aqui, ó, 16 horas, estamos acabando dentro do horário, pessoal. O Mário Fusco, ó, o Mário está de volta, fazia tempo que eu não via ele. Mário tá aí, só agradecer. Obrigado, as dicas importantes. Para quem lida com áudio, obrigado. A Lúcia também, a Lia Morelli. Legal, pessoal. Então, sem Jefferson, mais eu vou delongas, ajustar o PDF e vou deixar o PDF para que tu possas compartilhar com as pessoas e se ótimo, eles quiserem excelente. rever. Eu coloco aqui, vai estar essa aula a gente vai colocar lá na área de membros para vocês. A gente coloca na descrição o link para a apresentação da Bárbara. E a Eu, gente vai, então, eu super agradeci estar aqui, aluna nova, e prometo ser uma aluna exemplar. Qualquer coisa, contem comigo. Um beijo, um ótimo sábado para todos vocês. legal, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!